Bem-vindas a mais um encontro da Fala Feminina. Eu sou a Fátima Torre e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é mais ou menos comparável com um ciclone que toma conta da vida de uma mulher, mas que eu sempre defini como um atropelamento com fraturas múltiplas. A gente se recupera, mas nunca mais vai ser a mesma. E as fraturadas da hora. Literalmente. Literalmente no caso. Essa foi forte. Gabriela Bordage e Kelly Matos vão falar com vocês. E aí, Kelly, o Gabriel tem 5 meses. Quanto tempo tu não dormes uma noite inteira com 8 horas? Eu não sei, eu vou falar bem baixinho. Porque ele dorme. Mas jura? Eu não durmo. Porque exatamente como tu disseste, a gente nunca mais... O meu sono, e eu sempre fui boa de cama. Eu deitava e dormia. É maravilhoso. É assim... Sempre nunca precisou tomar nada e tal. Fátima, se passasse uma retroescavadeira do meu lado, inveja, eu estava gente. ali, ó, plena. E tem uma coisa assim que é... Se eu baixar... Agora não mais, né? Mas eu baixava a cabeça. E dormia em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Eu já dormi em estádio de futebol. Igual minha mãe. Na Cidade Baixa. Talvez seja porque a gente... Esses colegas são iguais, olha só. Então, eu sempre... Eu me exibia com isso, sabe? Às vezes a gente saía de noite, os amigos e tal. Eu falava, alguém só cuida de mim, né? Porque eu vou ficar vulnerável. Eu vou baixar a cabeça aqui e vou deitar e vou dormir. Ser vulnerável. Foi assim. E aí eu baixava a cabeça na mesa do bar, no intervalo do jogo. Sempre foi assim. Agora, se cair uma pluma, eu ouço. Sim. E eu sei que eu preciso estar Tu acha ali. que aí tu ficou vulnerável na maternidade? Absolutamente. Assim, é a coisa mais... em que eu mais me expus, mais vulnerável foi a maternidade. E eu te ouvi falando sobre o tsunami, né? O ciclone. Pra mim, eu comparo muito com aquelas ondas gigantes, sabe? De surf, assim, de Nazaré. É a maternidade. Que tu tem que ser levada de jet ski pra conseguir chegar lá em cima. E quando tu consegue, assim, quando tu termina... E são coisas absolutamente, tipo, botar um sapato. Ela tá cortar com o sapato uma unha. na mão aqui. Quando eu consigo, eu me sinto assim, cara, eu surfei essa onda, sabe? E aí vem outra. Quando vem tu tá outra, dançando, não, vem outra. e aí Eu prefiro surf do que futebol. Eu sei que tu gosta de futebol. Eu detesto futebol, mas eu sempre faço... A minha analogia é a seguinte. Eu sou um goleiro e tem muitas bolas vindo ao mesmo tempo. Umas eu pego. Várias outras eu não pego, tá tudo certo. Qual é a bola que tu pegou, que tu olha pra trás e diz assim, porra, agora eu entendi como segurar uma bola. A bola que eu peguei, a principal, gente, que eu acho que, assim, mudou minha vida, né? A maternidade mudou minha vida porque eu era uma pessoa extremamente exigente comigo mesma. Então, baixar a onipotência foi a bola que eu peguei. E pra tu ser mãe, tem que dar uma baixada na onipotência, porque a gente não vai dar conta de tudo. Tu falou tudo. Porque se a gente, quiser dar conta de tudo, a gente vai ser primeiro umas frustradas, péssimas pessoas com a gente mesma, péssimas mães também, porque não tem como, né? Então, assim, acho que a leveza que a maternidade me trouxe, e hoje eu vejo as pessoas me dando esse feedback, eu acho tão engraçado, né? Elas me falarem, eu gosto muito do jeito que tu leva a vida e a maternidade, tu é uma pessoa leve. Eu nunca me senti uma pessoa leve, pelo fato de, assim, da minha família. Eu sou filha de pais muito jovens, que foi sem querer a primeira vez que a minha mãe transou na vida. Ela me teve. Jura? Mas que transada boa! Não, e aí, olha, eu expondo a véia aqui. Desculpa, mamãe. Vou chamar ela de mamãe. Mas, enfim, papai no caso também, né? E aí... Que foi o que aconteceu contigo também, né? Tua primeira relação foi que nasceu a Jojo, né? Com certeza. Deixa todo mundo pensar isso. Mas então, assim... Como a virgindade é levada a sério. Né? Por favor. Hoje nós vamos fazer... Tudo que é levado a sério, hoje a gente vai fazer assim, ó. Não, nós vamos botar tudo fora. Exato. Vamos... Deixa. Mas tu tava falando, Gabi, dessa... De tu ser sempre, né? E eu acho que, assim, teve uma coisa de exigência. Meu pai era um cara muito exigente com a gente, né? Acho que hoje ele é uma pessoa mais... O Gabi já começou a... Ele tá de olho na Lara. A Kelly trouxe o Gabi, né? Sim, eu gostaria... Atenção, ele quer caminhar. Atenção, Querido. Vocês da Fala Feminina. Hoje temos um de menor aqui, mas bem pequeno, assistindo a todo esse horror que a gente tá falando. Pobre da criança. Mas o Gabi vai se acostumar, né? Meu xará. É filho de vocês dois? Não, ele fala... Eu brinco que ele fala, né? Nós vamos deixar a Gabriela falar, vai acontecer isso. Mas ele fica assim... hoje não vai aparecer, ele fica...
Deu, não. Eu falo, amo não é isso. possível. A primeira coisa que a Jojo, que eu achei que ela falou, obviamente não, com esses 4 meses, foi Raul. E eu falei que era Raul, ela falou, Raul. E daí a gente botou o nome do... que até foi a Rosane de Oliveira que deu... O cachorro. É, tipo aqueles... Naninha. A naninha dela. Então, até hoje a gente chama. Hoje ela chama de Mimi, mas é o Raul. É o Raul. O Escola achou que era o pai da criança. Ela me traiu. Ela já saiu com Raul. Foi o Raul. Não, eu falava Raul Seixas, né? Porque o Raul também era os músicos. Mas a tua linha, tu tava falando que teu pai era muito exigente. Eu acho que Eu eles tô eram muito adorando porque, jovens. tem alguém que tá cuidando dessa Entendeu? entrevista. Ela é a especialista no negócio. Mas eu acho que eram muito jovens. Acho que eles foram muito inseguros, passaram isso pra gente. Hoje a gente fala isso graças a Deus, eu tenho quilômetros de terapia, posso falar sobre isso, mas eles falam, querendo tirar a culpa, né? Claro, a gente entende. Ainda mais eu sendo mãe, eu entendo que as pessoas têm suas limitações, mas assim... São coisas que às vezes a gente não se dá conta que ficam registros nas crianças, né? Claro. Nossos, dos pais, no caso. Mas gente, a gente é puro registro. É registro. Às vezes não, dos né? 5 anos, primeiros 6, 7, a gente é o que a gente vê no pai e na mãe, principalmente total. na mãe. Se eu olho para uma coisa eu vou ver o que a minha mãe pensa disso pelo olhar dela, daquilo que eu tô vendo. Então, isso é bom ou é ruim? A minha mãe tá olhando assustada. Não, e Acho que bom isso não é que a gente pode se tratar, no caso, fazer terapia Sim. ou qualquer coisa, para ser pessoas melhores com os nossos filhos, né? Com as próximas gerações, porque a gente repete modelos, né? Então, assim, muito. Então, eu acho que eu consigo hoje olhar para trás, né, e pensar como eu não quero ser, né? Então, fazer essa revisitar o Tu meu já sabe passado. como é que tu queres ser? Sei mais ou menos, é difícil, mas Como mãe. é tô difícil, falando. porque eu acho que a gente tem várias fases e criança, né? Tem uma frase que tu gostou, que foi até a Maísa Bonissoni que falou do videogame, Sim. né? Ali com a Shanna Miller e a Tati, né? No podcast delas. E é muito isso, né? É um videogame. Né? Só vai atualizando a fase. Atualizando as fases. E a gente também tem que se desconstruir. Porque o que serviu pra ti até os, né, do 0 aos 4 meses, que é a fase que o Gabi tá, daqui a pouco não vai servir mais, porque as janelas de sono dele vão ser maiores. Exatamente. Coisas assim, que a gente, né, falando de realidade. Daqui a pouco ele vai comer, né, vai entrar... Então, assim, tudo vai mudando e a gente... Então, o trabalho de mãe é o trabalho que mais nos tira da zona de conforto. Completa. E eu diria que é o amo único isso. trabalho. É o único. É o único. Porque a gente pode ficar numa zona de conforto se a gente quiser. Gurias, e mais tem essa coisa, né? É um atropelamento e a gente repete. Eu me pergunto A gente vai pro meio isso. da rua e se joga de novo. Quando logo... Essa coisa das fases que a Gabriela disse é muito verdade, né? Porque a mãe de um recém-nascido, ela vive uma experiência, que é essa de ficar com as 4 rodas pra cima, né? De um tsunami, de uma onda gigante, enfim. Depois, a mãe de um bebê com 6 meses é uma outra coisa. Eu estou entendendo isso. Mas quando a gente percebe e se deixa levar, que é o que a Gabi diz, né? Muito, quando a gente entende que ficar presa numa exigência vai nos frustrar e deixa, né, carry on, assim, tu vai indo, que a Gabi usa uma metáfora que eu só fui descobrir depois, né, vendo as redes dela, que é a coisa do jazz, as coisas ficam, não sei se mais fáceis, mas a gente consegue levar com leveza. Porque eu também tenho essa exigência aí. Eu acho também, né, que é dos meus pais. Gente, que eu adoro culpar pai e mãe. E agora eu fico pensando que o meu filho vai me culpar. Vai te culpar. Mas vai ser a melhor mãe do mundo. Mas é óbvio. Mas enfim, faz Tudo parte, bem. né? Faz e eles parte. também eram... eu tinha uma coisa muito da recompensa por acertar, né? Então, eu fui aquela criança que eu sabia tudo. Eu sabia número de na época, o número de telefone, né? Então, eu decorava as coisas. Então, eu era muito valorizada pelo acerto. Olha aqui, ela já sabe isso, ela já sabe o nome das pessoas, ela já sabe falar. Eu escrevi a primeira vez uma historinha no papel com 3 anos. Então, até é uma coisa... Uma criança, por isso que eu sou completamente louca, né? Como é que uma criança com 3 anos, ela tem que estar comendo tatu-bola, ela não tem que estar... Mas eu escrevi, eu me lembro disso. E minha mãe mostrava isso, Começou o né? jornalismo lá. E aí, até hoje eu fico assim, né? Eu sou muito do acerto. Então, quando eu erro,
eu me cobro como Tu te se cobra eu... muito? Fátima é uma coisa assim, ó. Tipo, agora ele tá sem um sapato. Daí eu fico pensando, meu Deus, que horror, eu sou Mentira. péssima mãe. Não, Ele tá vai... sem... Então, por que eu tenho esse Porque sapato? ele não tá aqui? tem Ele nem precisa estar com ideia sapato, que ele ele tá não sem precisa estar com e sapato. posso falar Mas uma coisa, agora eu não vou lembrar exatamente, mas é até bom que eles fiquem sem, sabia? Aham. já Porque vou diz que tirar o outro. Não, porque diz que o pé, eles também, o toque, eles sentem e aprendem quando eles estão ali engatinhando, começam a... Tá, ele não tá na fase de caminhar ainda, mas eles começam a como é que se diz? Absorver as coisas, sim, entendeu? e texturas e coisas. e Claro, sentir isso aí vai isso. fazer dele... Isso, experimenta. Mas isso que vocês estão falando, tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Vera Iaconelli. Eu Amo amo, ela, amo. E ela Nossa, trata muito meu de... sonho da vida é É, entrevistar essa mulher. Eu estava vendo uma definição dela sobre a maternidade. Que quando tu engravida, tu tem um rei na barriga, né? É isso. E aí este rei vai salvar o teu mundo. E tu, que é a mãe dele, é narcisista, pouco narcísica, né? Sabe que é tu que criou isso. Depois que ele nasceu, o mundo vai ser melhor e vai ser tarará. Aí nasce um cara que tu não conhece, que não te deixa dormir, Nossa, Eu já tô nervosa que ele arrebenta tá teu chorando. corpo. não, eu acho que eu vou trazer ele pro mamãe. Vai acontecer. A gente isso, dá um tarará. break Ok, ele já tá nervoso. traz Não, mas ele. Deixa ele trazer. Pode? Gente, claro, atenção, vamos assim, não é? Cocô é mamar. Vem cá, Gabi. Ai, mas olha, a Amor criança... da A vida. criança sem Ai, sapato. que houve? Isso aí é porque a gente elogiou ele. É, não, mas ele é maravilhoso. Pronto. Pronto. Ai, meu Deus. Coito, meu Deus. Deve estar com fome, tá com fome. Ai, como ele tá sentido. E Agora olha nós que vamos lá. Isso é muito louco, porque a gente nunca sabe o que é. Pode ser uma carência, pode ser fome, pode ser sono, mas o isso mamar aí. sempre resolve. É o mamar. É no mamar que a gente se salva. Pronto. Esse é o famoso cala a boca do bebê. Não, Tu e sabe pode que- ser qualquer coisa, e se for bico, cólica, qualquer coisa, Bico tudo chupeta, eu adoro a definição que se chama baby pacifier, né? E como isso é bom, gurias. É bem isso, gente. Eu tive 2 filhos e os 2 viviam agarrados no bico. Acho que eles não confiavam muito em mim. Não, e eu é muito legal isso, porque eu achava que eu era a melhor mãe do mundo antes delas nascerem. E todas nós. Claro. E aí eu tinha muitas regras e eu li muitas coisas, assim, durante A mãe que lê, né? A mãe que lê. Da Jojo, né? Porque da TT até esquecia que eu tava grávida. Mas da Jojo, ai, me programei, me isso, me aquilo. Quando chegou, gente, não é bem assim que as coisas funcionam. Essas teses aí vão... Nada disso Vai, funciona. né? Inclusive o parto. Né? Em um dia, eu tinha falado que eu não ia dar bico, né? Nunca. Em um dia eu falei, alô, Panvel. Desculpa, a Panvel, não sei. Pode, inclusive, patrocinar a Panvel, Fátima. foi ela, não fui eu. Mas eu gosto da marca. Mas comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu também não vou dar chupeta, não vou dar bico, não sei o quê. E aí, teve uma noite que ele chorou assim, inconsolável. Isso aqui que ele chorou agora, mas ele chorou tipo 5 horas seguidas. Eu falei, manda trazer um carregamento de E até chupeta. a própria enfermeira no hospital, mãezinha, mas dá uma chupeta. Eu falei, dou, claro, é pra melhorar. O que mais que você sugere? Não, mas no hospital eu pedi, eu falei pro meu marido, agora eu me lembrei, a Gabi falou, a primeira noite, foi bem, na segunda, e no hospital não tem, né? Eu falei Não tem. pro Por meu isso que a marido, eu gente falei pediu assim, ó, no hospital a gente pediu o Panvel. eu falei, pelo amor de Deus, acho uma chupeta em algum lugar. E aí depois eu fui dar chupeta, mas ele não Aí não quis. gosta. Ele não. Aí Ele tá. faz assim, Por isso que eu achava que da TT, eu tava falando em off antes de começar, que eu ia ser a melhor mãe do mundo, porque eu já sabia ser mãe, Claro. né? Mete um bico, faz isso, faz o agachamento com a criança, tudo eu sabia. Só que aí ela chegou diferente, não querendo bico. Eu comprei todos os bicos que vocês podem imaginar. Todos eu tentei, assim, até coisa na Amazon que não tinha nem em farmácia aqui, esse aqui de repente, umas amigas que moravam fora. Ela não Gurias, pegava. e é e só ponto. uma questão da gente se acalmar. Total. É Criança do tipo assim, depois que passa, assim, tu dá essa... e se tu fica calma, fica na tua, a criança já pega essa vibração, essa Tudo. energia e já vai se acalmando. Mas isso leva uns 25 anos, mais ou menos. Quando eles quando é saem que de casa. chega? Eu só espero, né? Porque eu acho que quando elas saírem de casa, talvez vai ser o momento que vai ser pior. pra mim. Eles vão precocemente pra fora de casa, assim, aos 40 anos, mais ou menos. Eles saem. eu lembro que eu sempre falo das fases, né? Daí,
Nossa, eu tô na fase do não dormir. O não dormir é um capítulo que a gente tinha que fazer um podcast só sobre isso. Porque Mas a gente nunca mais vai dormir. Eu não sabia Nunca que a gente mais. não dormia. Eu achava Não que... tem uma música que fala isso. Eu nunca mais eu vou dormir, né? É o negócio Michael Douglas, não tem? Eu nunca mais eu vou dormir? Não sei. Tem? Cadê os jovens, ó, viu? Michael Ó. Douglas. Os caras não sabem quem é Michael Douglas. Mas é o funk, é o negócio do Ah, nunca bom, mais eu isso vou é dormir. outro A Fátima tá no... A Fátima Guria, eu tô tá no... adorando a maternidade. Só adorando, Fátima. Não, esse Com nosso quantos anos papo tem é- teus filhos? A gente começa, mas não termina, porque Ai, é uma coisa boa. doideira Pois e é. é a melhor coisa do mundo. Gurias, né? Ser assim, mãe ó, é ser O TDAH. que vocês 24 horas. tiveram? Ser mãe é o quê? Acabei de pensar nisso. Ser mãe é ser TDAH 24 horas. Completamente. Tu fica... Não, é hiperventilar também, mas é por isso que tem que... Mas eu vi um podcast, eu não sei se era podcast ou um programa da Fernanda Lima com aquela outra mãe que faz um programa de doce, Raiz, eu acho. Aham. E as duas sim. estavam dizendo ser mãe é não conseguir terminar nenhuma frase. Nenhuma frase. Nenhuma frase. a E, gente não e ter consegue. problemas intestinais. Principalmente. Esse é um babado. Gurias, deixa eu perguntar pra vocês assim, vamos começar de antes da gravidez. Vamos seguir uma cronologia, né? Sim, por favor. Né, Kelly? Organiza Que a tu- vida. Não. Tu parece ser a mais organizada de nós três. Ai, eu não Finjo, sou. né? Qual é teu Finjo. signo? Eu sou gêmeos, gente. Ah, Essa ela é uma loucura. border. A minha... E tu é Eu sou aquário? completamente. Ela Tu é border. border. Eu sou geminiana. leão com ascendente em aquário, Aham. mas graças a Deus a minha lua é em virgem. Que senão Então tu é organizada. Não, a minha lua... né? Não, mas aqui aí eu tenho um duelo dentro de mim, que eu sou uma bagunceira com Pronto, ódio de já bagunça. votou, ó, nem precisou levantar. A Lara tá aí pra dizer que eu sou uma bagunceira. Não, eu sou muito bagunceira. É? É, eu sou Bom, também. gurias, assim, vamos começar desde antes. O que vocês tiveram que parar de fazer quando vocês descobriram que estavam grávidas? No meu tempo, a gente fumava, bebia. Eu só tive que... Era impressionante. Eu só tive que parar As de beber. grávidas, a gente se reunia as grávidas fumando, tomando uma cervejinha e tal, e as crianças estão de pé, entendeu? Gente. Eu sempre me pergunto, Fátima, o que será que a gente faz hoje e que as futuras gerações vão fazer essa cara que a gente fez quando tu disse que fumava, né? Que as grávidas Aham. fumavam. O que será, Gabi? Tipo assim, meu Deus, ela tomava água, que horror! Porque, né, a gente vai evoluindo, Olha só, né? não os nossos filhos, mas os filhos de várias vão dizer assim, harmonização facial, minha mãe fazia. É, o que será que elas faziam? Sei lá, A né? minha que mãe não era uma. 2 anos depois eu olhei, era outra. Gente, Ela fez eu não tenho harmonização. nada a ver com a minha mãe. O que aconteceu? Sim, a mãe tá toda botocada, minha filha. Então, vocês. Porque assim, ó, agora não comem um montão de coisa, não bebem, não fumam, tudo bem. Mas assim, eu não posso comer isso, eu não posso pintar o cabelo, É, não dá pra. O que vocês pararam de fazer que. Putz, mas eu não queria parar de fazer isso. Só beber, eu acho. Eu queria muito beber. Isso eu tinha notado. Porque nessas horas que a gente precisa beber, não dá. Eu acho que quando a criança nasce, o que a gente mais precisa beber e não pode, né? Mas É. eu vou dar um A Tetê, depoimento... tadinha, ela tem alcoolismo já com 6 meses, porque a pandemia entrou com ela, tinha 6 meses e eu ainda tava amamentando. Ela bebeu, Não, coitadinha. o meu depoimento é diferente porque eu perdi 2 gestações, né? Então, o Gabi é minha 3ª gestação. Então, eu fiquei te com segurou. muito medo de perder e eu tava difícil de engravidar. Então, eu parei com muita coisa. Eu parei desde, tipo assim, fazer qualquer deslocamento, né? Eu nunca fui muito de exercício, mas eu tava fazendo exercício, eu parei tudo. Porque eu tinha medo de perder. Eu tinha medo que mais uma vez aquela gravidez não fosse adiante. Uhum. E uma coisa que eu parei, eu tomava remédio ansiolítico, né? Porque eu sou uma pessoa, como vocês sabem, aqui muito... Então tu é a mais organizada aqui, mas tu é medicada, então tu tá confessando Mas eu não isso. estou. Esse é o problema, Fátima. sim, Porque agora tu tá tá amamentando. amamentando. Mas então Daí- tu é melhor do que tu pensa, viu Talvez, só? né? talvez, Porque mas os eu hormônios- parei antes. A minha psiquiatra falou, Kelly, não precisa, porque os estudos mostram, né, que esse medicamento é possível continuar grávida, tomando e tal, mas eu achei que aquilo poderia estar dificultando, porque realmente foi muito difícil pra mim, assim, conseguir e engravidar e manter a gestação. Então eu parei com tudo. E até hoje eu falo com a psicóloga assim, né? Daí, quando eu tô muito nervosa, ela diz assim, mas tu não quer, quem sabe, recomeçar a tentar? Só que aí, como agora eu tô amamentando, né? Então vai fazer o quê? Já são 9 meses de gestação, mais 5 meses de Gabriel. Tô aqui no muque. Cara, talvez tu É não isso vá aí. precisar voltar. não vai Olha que precisar. interessante. É. Não, e eu vou dizer uma coisa, eu acho que os hormônios também da... Meu Deus. Não, a gente fica meio doida, mas assim, também com uma coisa de resiliência diferente de outros momentos da vida. Eu senti É. isso, pelo menos, assim, de...
Não, como é que eu vou dizer? Eu acho que já começa aí, eu te ouvi falando de tudo que tu teve que parar de fazer, né? A gente já começa tendo que abrir mão de muita coisa pra ser mãe. Pra botar alguém no mundo, a gente tem que abrir mão mesmo. E aí tu levar no osso, assim, No né? muque, No muque. no E eu muque. acho muito legal, assim, porque isso vai te levar a tu ser uma pessoa lá na frente, Kelly, assim, profissional Olhando pra melhor. trás, Tu vai, entendeu? Então, assim, que bom que tu tá sem medicação. E lá na frente, depois que tu parar de aumentar, toma, se precisar, alguma coisa. Mas talvez nem precise, como ela falou, entendeu? Tu sabe Mas que- dá uma saudade? Dá uma saudade, né? Baixar na Olha, bola. entre o ansiolítico e um vinho bom, vai pro vinho. E nem o vinho eu posso, gente. Não, mas Só depois, sacar. depois. Depois, é. Não, Olha, o ele que, tá o me que olhando acontecia ali. com a Jojo era, eu tirava muito leite, assim, 11 horas da noite eu ia pro banheiro e ficava ali na função. E aí, às vezes, eu queria beber e eu sabia que tinha um horário ali, eu dava o meu leite de madrugada. Sim. E aí eu sabia que só daqui a X horas eu ia poder dar mamar no meu peito. Daí era o que eu fazia. Daí, de vez em quando, eu dava umas bicadas nos vinhozinhos. Porque tem um negócio da janela do intervalo, Isso. né? Aham. Que pode. enfim. Gurias, tá. Então tem isso, e depois, durante toda a gravidez, a gente se sente muito potente, né? A gente ataca Eu trem. me senti muito. Depende, né? Porque tem gente que. Ah, não, no teu fica- caso, tu acha porque tu teve que ficar segurando. Mas sabe que eu fiquei com medo. Era um trauma que eu tinha, né? Sim. Porque eu tinha perdido 2 gestações. Eu sempre falo, a gravidez de quem perde, de quem já perdeu, é diferente da gravidez de quem nunca verdade, perdeu. É verdade. Porque tu nunca mais faz xixi sem olhar 5 mas eu vezes o olhava. papel pra ver se não tem sangue. Porque é um trauma, né? Da outra vez, tu tá muito feliz, daqui a pouco sai o sangue. Perdi. Na segunda vez também. Né? Na segunda vez, não vai ser de novo. Daí tu perde de novo. Aí na terceira vez, cara, eu tinha muito medo, mas muito, muito medo. E depois, ali, com 3 meses, daí tu já tem aquela segurança, né? Com 4, 5. E o que aconteceu comigo é uma coisa que não acontece com todo mundo e é bem raro. Eu emagreci, o meu cabelo ficou maravilhoso, eu tive muito cabelo. Eu fiquei assim, mas linda, melhora o plena. cabelo. Depois vai cair tudo, né? E aí, várias grávidas falam, né? Eu vi a VTube agora mostrando, né? Que ela tava com estria, com coisas. E acho que foi muito importante humanizar isso, né? Porque às vezes as pessoas estão grávidas num momento muito legal e se sentem horríveis, porque estão cheias. E não é pra se sentir assim. Não E é. comigo foi o contrário. Eu me achava assim, ó. O meu peso. A minha médica disse assim: olha, que bom que os teus exames estão todos bons. Mas tu tá emagrecendo. E eu estou até agora com o peso que eu tinha na adolescência, né? Maravilhosa. Uma coisa que não acontece. Não cria ilusão. Não, é o que aconteceu. Eu engordei, eu me senti horrível, né? Porque eu acho que eu tinha Mas muita depois fome. que tu... Mas quando eu amamentei, eu perdi muito rápido, porque muita gente Porque também é muito não consegue. cansativo, né, gurias? É um Não, exercício. eu emagreci. Eu fiquei mais magra do que quando eu engravidei né, nas 2 vezes, né? Aham. E aí, mas igual... eu me senti feia. Meu umbigo saiu pra fora. Pois é, tu me disse. Mas me senti Gabriela poderosa. Abordagem se sentindo feia. Não tem me como, senti uma né? grávida É. horrível. A minha barriga vinha de cima, assim, era uma coisa muito estranha. Eu sempre achava bonito. Eu te achei uma grávida muito bonita Eu mesmo. não engordou acho com a muito, modelo. né? Não, eu emagreci. Tu ficou... E aí, no final, eu ganhei 4 quilos, 5 quilos. Quando ele no nasceu. último mês... Não. Quando nasceu, eu só emagreci. Eu tô com um peso que eu brinquei com a minha mãe, né? De quando eu tava na adolescência. Mas no final, que daí é só a fase que o bebê tá com peso, né? Então, era o peso do bebê. Foram Sim. 4, 5 quilos. Meu Deus. Uhum. Não, engordei da não, mas prioridade. isso não peguem como exemplo. Porque senão, por que eu não emagreço? Não, isso Não tem acontece. nada a ver. Cada corpo é Muita um gente corpo. amamentando emagrece rápido, mas também não fiquem contando com isso mesmo. Né? Não. Aham. E- Gurias, como é que é aquele... Olha aqui, faz. Ele já é radialista. Eu quero falar. Olha que coisa mais amada. Eu Ele é muito quero lindo. esse programa Esse pra cabelo, mim. meu Deus, e meu xará. Ele tá É a conversando. primeira vez que ele fala no podcast. Ai, sério. Ele tá falando. Para tudo, que eu vou ter que fazer isso. Ei, Tu eu quer dar quero uma falar. entrevista? Me diz uma coisa, o que tu acha desses 5 primeiros meses? Tu acha que realmente valeu a pena estar aqui É uma Babilônia muito com vocês? O Gabriel falando do que ele acha de tudo isso. Um dia ele vai ver isso e vai ser Ele engraçado. vai ficar bravo comigo, vai dizer que ele Mãe, tem tu me trauma. Tu me expõe desde antes de eu saber Ele vai quem eu reclamar, era. que eu exponho. Gurias, tem um lance assim que eu não sei, eu senti isso assim. O parto saiu, o bebê veio, Gabriel sendo Vamos ver. transportado no transfer. Larinha. A Lara
tua? É minha, mas aí eu empresto pra Kelly quando ela quiser. Né, Kelly? Na verdade, a Lara trabalha... Nós somos colegas, né? A Kelly conhece a Lara há muito mais tempo que eu. A Lara foi minha colega na RBS sei lá, de quando eu entrei, há 17... Vamos mudar na cidade, Lara? Há 17 anos que eu tô na RBS e a gente era colega lá e agora ela trabalha com a Gabi, né? Agora Aí meu braço direito, meu braço esquerdo, minha Ai, perna, gente. meu... Quando ela disse que vinha, eu falei, cara, eu tô com muita saudade da Lara, né? Porque depois eu vou fofar ela. E é bem aquela coisa, né? Eu vou falar uma coisa horrível, Diga. mas uma mulher ajudando a gente é mais importante que o marido. Com fato. certeza. Não é? A Lara é muito... Nossa. Ai, tadinho, ele ainda tá... No... Eu acho que ele tá... Será que ele quer, não ele conhece? quer olhar? Ele não conhece quer a olhar Lara. a Kelly, eu acho. Me dá ele aqui, vamos ver, vamos ver. Pega. É? Ai, meu Deus. Ele não conhece. Não, e será que ele virou pra parede de repente? Vamos dar o telefone. Pode. Porque nós elogiamos ele. Amor, pobrezinho. Querem fazer uma pausa? Tô pra vocês. Não, tudo bem. Depois a gente vê como é que edita. Tá. Ou deixa. Vamos ver como é que é a audiência com o Gabriel. A Vai gente vai bombar testar mais. a audiência com o Gabriel, tá, gente? Mas isso é uma coisa também, assim, que eu aprendi. Tô aprendendo ainda, né? Isso vai acontecer muitas vezes, né? Os bebês choram, eles não falam outra língua. Então, Exato. É. a gente fica ouvindo a tia Fátima aqui. Então, gente, então vamos com Gabriela Bordage. Depois eu pego o Gabi, eu levanto. Logo que... eu sei fazer agachamento com o bebezinho. TT. Não sei se eu sei pegar ainda, né? Mas, enfim. Não, mas a gente acaba... Lembrando. Recorda, né? Assim, ó, eu me lembro que logo que nasceu meu primeiro filho, eu cheguei no quarto, daí o pai da criança foi fazer aquelas coisas no hospital, saiu todo mundo, e a enfermeira trouxe assim, mãe, agora pode amamentar, e foi embora. Eu disse, como assim pode amamentar? Como é que é isso? Aí levantei e ele ficou ali olhando o meu filho, né? E aí ele começou a mamar. Gente, me deu um ataque de riso. Porque eu pensei, o que a gente faz quando eu tenho uma criatura assim nas minhas tetas? E agora? Gente. E como é que foi para vocês aquele primeiro... Eu comecei a rir de nervosa, obviamente. Esse foi um momento solitário, eu acho. Mas aquele grande momento é quando tu vai para casa. Embora tu esteja dentro da tua casa, é tu com aquela pessoa que tu nunca viu e que tu não sabe o que fazer e se chora. Eu chorava junto. Eu pensava, e eu não era, eu já era uma pessoa de idade. Eu tinha 32 anos no meu primeiro filho. Eu tinha... Foi quando eu tive a Jojo também, 32. Então assim, tu não tá... Pessoa de idade. Não é uma... Imagina eu, 35, agora 36, né? Mas como 35? Sim, claro. Não, eu tô dizendo que eu tenho mais idade ainda, né? Eu já tava... Sim, tava em outra pois fase. mas normalmente no meu tempo todo mundo tinha os 20 minha e mãe pouquinhos, tem 23, então foi... Qual é aquele primeiro momento que deu aquela coisa em vocês, que do tipo assim, cara, agora nunca mais vai ser eu, vai ser sempre eu e ele, eu e ela, eu e eu. Eu vou começar falando que quando nasceu, eu achava que ia dar o clique, que todas as mulheres falam, nossa, nasceu, e aí vem... Me lembro que a mãe dizia, vem o manto de Nossa Senhora, e eu sou absolutamente devota de Nossa Senhora Aparecida. O manto de Nossa Senhora, ele passa e tu esquece tudo. Gente, eu não esqueci, foi nada. Eu tinha dor, o meu útero contraía, né, pra voltar ao tamanho normal, então doía muito, a amamentação foi muito dolorida. Eu amamento meu filho, eu sou a favor da amamentação, mas foi muito início, dolorida. sim. Eu comecei a ter empatia por quem desiste de amamentar. Adorei, que é bem diferente da minha. Então, eu não tive o clique quando nasceu. Sabe aquele do amor romântico, de vir aquela coisa assim, vem cá. Eu absolutamente sou completamente apaixonada, amo meu filho, mas não foi aquela coisa do... Sim, mas não tem como. Como é que tu vai amar um desconhecido? Gente, mas é que aí que tá. Eu também, quando eu falo, eu penso, as pessoas devem achar que eu sou doida. O que tu sentiu? Mas foi avassalador pra mim. A Gabi me contou isso. Foi avassalador. Quando nasceu. Ela saiu de mim, assim, foi...
E é tanto que, assim, a Jojo nasceu berrando, eu tive cesárea. Primeiro que eu já comecei a pensar, não vai ser aquela coisa, né, de sair, não vou O teu foi parto... E daí muitas mulheres aí começam nas redes sociais, isso eu acho um desserviço, tá? De tipo... Ai, tem que ser normal, porque aí acontece isso, tu vai amamentar mais rápido, tu vai não sei o quê. Tem que ser, eu entendo que no Brasil se faz muita cesárea. E só que eu teria sido a pessoa fora do Brasil que ia ficar 72 horas de trabalho de parto, entendeu? Então, eu prefiro então que façam a cesárea, que seja o que for, né? O que Deus quiser, o que a minha... Eu rezava pra minha médica, pra Deus iluminar a minha médica, e ela, né? E ela já tinha falado, ela é muito grande, né? Tu não tem dilatação nenhuma, 2 dias antes, 3. Vamos marcar a cesárea pro dia das 40 semanas, isso da Jojona. Eu pensei, será que vai ser essa emoção? Como é que vai ser você cortada? Eu tava morrendo de medo da cesárea, porque, pô... É a única cirurgia que tu faz, que te cortam 7 camadas e tu tem que obrigada a acordar pra tomar banho, levantar pra tomar banho 12 horas depois, segurar uma criança, amamentar, é isso que tu tá falando. A dor depois, e eu tinha medo da dor depois também, porque, né, eu pensava, vai sair rápido, vai ser maravilhoso. Minha mãe sempre falava, né, que era bem mais tranquilo. Colocam como se quem faz a cesárea fosse... é mais fraco. Eu sou mais fraca. Não, é muita dor, né? É muita dor, é horrível. Gente, e aí assim... E aí, eu acho que... Eu jurava que não ia ter essa coisa avassaladora, porque eu achei que, aquela coisa, aquele momento, a criança saindo pela vagina, talvez ia ser a coisa mais incrível. Quando eles botaram ela em mim, sério, é muito... Eu tenho vídeo até, foi... Tu ficou emocionada? Eu fico emocionada, porque ela chorava muito, e na hora que eles botaram ela pertinho, assim, ela parou de chorar. Não chorou mais, assim, e foi, meu Deus. E aí tu começou a chorar. E agora eu choro. E eu falei, gente, ela é minha, assim, ela é essa é ela que eu... Essa é a Jojo que eu falava durante toda a gestação, e que eu fiz playlist de música, e que eu conversava. E foi muito emocionante. A pessoa está sensível. Mas enfim, tipo, e aí realmente foi uma coisa, assim, bizarra de avassaladora, eu nunca imaginei. Que eu senti tanto amor e que eu achei que eu ia estranhar um pouco, porque, eu, mãe, como é que vai ser? E aí, eu queria estar com ela o tempo inteiro, eu queria eu dar o primeiro banho, eu ficava brava que a escola queria ele trocar as fraldas. Eu falei, eu quero aprender a trocar fralda, quando que eu vou trocar fralda? É bem assim, né? Quando eu queria tem brigar... homem que ajuda... Não, ele foi incrível, assim, então, né? E pra ti, assim, foi... Eu acho, olha que... Por isso que eu falo, não tem certo e Não errado, tem. né? Tem cada um Cada é uma experiência. Cada um é uma experiência. E para alguns vai funcionar determinada coisa, para outros vai funcionar outra coisa. E para mim, eu achava justamente o que eu disse. Como eu vou ter parto? Eu vou ter parto. Vai ser incrível. Meu cérebro, os hormônios vão comunicar que meu filho nasceu, porque não vai ser cesárea, e de fato foi parto. Então eu vou sair plena, saltitante. E de fato eu saí caminhando. E sim, fui lá isso no vidro, foi incrível. A gente sai caminhando. Eu saí lá, fui no vidro, a minha mãe ficou apavorada. Eu fui lá, abanei pra todo mundo, dei palestra no vidro do hospital. É porque dá uma coisa... Porque eu pensei, cara, eu sou... tipo assim, eu faria uma criança de 51 centímetros, sai daqui, sabe? Só que depois a realidade começa a bater na tua cara, né? Eu me dava uma raiva, desculpa, doutora Adriana, maravilhosa, mas toda vez que eu ia lá, ela falava assim, bem fechadinho. Eu nunca fiquei com tanto ódio. Útero bem fechadinho. O colo do útero bem fechadinho. Daí não tinha dilatação. Não, toda vez eu pensava, ela vai dizer agora que eu tenho 5 centímetros, eu vou ter que ir pro hospital e que já tô em trabalho de parto e eu não tô sentindo nada. E vai nascer em 2 minutos. Tu odeia. Odeio fechadinho. Se alguém me falar que tá bem fechadinho... Eu era Desculpa, o contrário. A Adriana é maravilhosa. Eu chegava na média, eu cheguei dela, nossa, tu já tá com uma microdilatação. Isso faltava 2, 3 semanas pra nascer. Nossa, tu tá com 2 centímetros de dilatação. E eu... Te odeio. Eu vou lá. E tu vê que, olha como... E daí, o parto, que eu achei que daí... por ser parto, ia dar esse clique. Não, foi dar nela. Então, cara, não tem que cada um tem a sua história. Guria, total. É pessoal, intransferível E tu mesmo. sabe que engraçado, porque eu falei sobre isso, assim, na terapia, na época, que logo depois que elas nasceram, assim, a minha frustração, porque as duas foram cesárea, né? Da TT eu até entrei em trabalho de parto, mas depois eu conto sobre essa história, mas... E eu falei... E aí as pessoas ficam ainda tentando te convencer de que... Só que eu seria o caso, realmente, que eu ia ficar muito, né, em 1000 horas ali. E eu não tenho nenhum problema com isso. Aqui, não tem que ter. E não tem que ter.
E só que daí tu vê umas outras pessoas falando, eu tive cesárea, não sei o quê. Cara, não deu, foi o que Deus quis. É que primeiro Tu todo tá mundo queria fazer preocupada. cesárea. Agora, não, assim... Gente, a minha avó Fazer cesárea teve é uma 4 cesáreas naquela época, porque ela era bem fechadinha também. Mas Então eu puxei minha avó. As pessoas vão recortar Minha mãe esse teve trecho, parto vão falar, normal. olha ali, são a favor da cesárea. Porque hoje tem Não, isso, né? cuidado. E, gente, não é, né? Não, gente, eu não sou a O que favor. eu acho que é importante a gente dizer, independente de ser parto, de ser cesárea, de você dar peito, de você dar fórmula, de você dar chupeta ou não dar Isso. chupeta, cada mãe que tá ali se dedicando Perfeito. e até as pessoas falam assim, porque ela ama muito. Não, é mais do que amor, porque o amor é um sentimento que tá ali. É uma dedicação dura, Aí é que tá, Mas era isso que eu queria dizer. não tem julgamento, sabe? Não Como é tem. que você vai julgar uma mãe? E outra? Eu tava com o peito todo arrebentado. Se eu tivesse desistido ali, eu não queria ser julgada porque tava doendo. Claro. Mas, cara- Mas, gente, é muito julgamento. Mas o problema uma é que daí tu patrulha de fala, julgamento. mas tu não tentou, Aham. mas tu não sei o quê, tu não induziu, tu não sei o quê. Cara, não, porque meu caso era diferente. Eu acho que tem que dizer para essas pessoas, e tu calando a boca. Tu poderia É calar muita a boca. palpiteira. Eu conheci a palavra palpiteira depois que as gurias nasceram. É muito bom a palavra. É palpiteira. É assim, não, e principalmente essas, muitas não têm filhos, né? Muitas não têm filho. é? Porque eu, antes de ter filho, tinha que ver o que eu A gente entendia. é ótima. Ai, É não, a e melhor outra- mãe é a que não tem Às filho, é a vezes melhor as mãe. mães mais Julgava velhas também todo julgam, mundo. né? Umas coisas assim. Hã? As mães mais velhas também, às vezes, julgam umas coisas de hoje em dia que. Cara, são outros tempos. Os cuidados são diferentes, as pessoas estão diferentes, tudo tá diferente, o cenário é diferente. Então, o que eu acho ruim é a pessoa ficar forçando a barra, Isso. sabe? Então, assim, o que pra mim é mais importante é como tu vai lidar com teu filho depois que ele nasce, entendeu? Uhum. Eu acho que, né, se der pra ser parto normal, maravilhoso, que daí tu não vai ter dores horríveis depois, mas, né, se não der, não ai, deu. Gabi, Se tem não dores. der, não deu. Tem dores. Tem Eu dores. achava isso, eu achava Eu que... sinto até hoje, gente. Eu achava Minha que eu ia- cicatriz, Tu sente? Sinto. Eu achava Até que eu não hoje. ia ter nenhuma dor porque eu fui parto normal. Mas o útero precisa voltar. Então, cada vez que ele mamava, né? Isso Tu eu fui aprender sentia? depois. Ele comunica pro teu cérebro, ó, o teu filho nasceu. Daí Então, vai indo. ele Ai, era horrível, o útero assim. vai fazendo o movimento pra voltar ao tamanho normal. Eu sentia tanta cólica, mas tanta cólica. Eu disse, tem uma coisa que não tá normal aqui. É horrível. E Não, tu fica doía. sangrando dias e dias e é tipo uma hemorragia e tudo certo, é tudo normal. Mas a gente é julgada. Eu fui muito julgada porque eu reclamava. Tu tá reclamando, mas tu não queria tanto ter filho. Mas eu disse, mas até esse lugar querem me tirar. Eu não, se Não eu tô posso mais sentindo reclamar? dor, eu não posso reclamar. É Aliás, verdade. como As pessoas falam é, E gente como- que não tem filho. Ué, mas tu É. não queria ser mãe? Tá, mas eu não posso dizer que eu tô cansada, que hoje eu tô surtada. Aliás, eu tenho uma ideia de programa. Em vez do largados e pelados, a gente tem que largar várias mães juntas, surtadas e cansadas. Ia ser um sucesso na Gente, Globo. estamos agora providenciando a produção E se de alguém umas imitar, eu vou surtadas. saber que viu aqui no podcast Fala Minha Feminina da Fátima Thor. Pode ser largadas e cansadas. Largadas e cansadas. Largadas e surtadas, cansadas e Largadas e surtadas. surtadas. Nós vamos largada largar. e surtada Nós vamos e fazer cansada. isso. Vamos. Vamos? Vamos, largadas e surtadas, Tá. surtadas e cansadas. E aí a gente leva os filhos para buscar depois. Os filhos vão tudo correndo atrás buscar. Não pensa que vão largar, não. Ai, gente. Gurias, como é que é? Eu acho que mais para ti, mas eu não sei se tu lembra disso. Eu não tô toda borrada. que eu chorei. Como é que tu sabe? Tô. Ô, Gabriela, tu borrada. Eu tô com uma criança que tá fazendo... Esse podcast é a vida real. Gente, isso aqui Tá, já que ela vai falar Vai que eu tô com ser- medo dele de novo chorar. Vai ser. Não, mas aqui ele tá contigo. Vai ser um programa do tipo assim, ó. Vai olhar, tá bom. Gente, tá difícil. Vai ser. Esse é um programa do tipo assim. Vai ser making off do início ao fim. É uma tentativa. Gente, é uma tentativa de fazer. gravar. Ele É o tá bastidor. tentando colocar uma coisa na boca que ele já tinha na Tem um boca, que é cabelo uma teu aqui nele, manguinha. na ó. mão dele, ó. Né? Isso é a maternidade real. Isso. É, Ó, pronto. Não vivo sem minha mãe. Ai, tá pronto. Pois Tu é então. meu xará, hein? Eu vou te pegar no colo depois, tu vai ver só. Tem uma coisa que é isso. Tu quer largar e tu não pode.
Então, mas eu quero te perguntar o seguinte, tu não teve algum momento, que eu fico brincando, né, que vocês já ouviram isso, que essas grades nas janelas são para não jogar criança, né? Ela falou Eu isso. falo, não foi combinado. Eu falo isso para todas as pessoas que me conhecem. Eu falei pro meu marido, quando o Gabi não tinha um mês ainda, eu falei, a gente vai ter que botar tela em todo o apartamento, porque eu moro no 16º. E ele falou, mas Kelly, a gente pode esperar, né? Agora ele nem caminha. Eu falei, não, mas é porque eu vou me jogar daqui. Calma, gente, eu não estou medicada. Mas eu falei isso porque o puerpério, isso é outra coisa que eu sempre falo. As pessoas sabem, se eu falar assim, o que é um bebê? As pessoas sabem o que é um bebê. Se eu falar o que é um copo d'água, as pessoas sabem. Se eu falar puerpério, as pessoas não sabem. A primeira vez que eu ouvi puerpério foi uma amiga minha, Tânia, falou, enquanto eu estava grávida. Eu nunca tinha ouvido falar antes. E parece um palavrão, né? E parece um palavrão. E é um palavrão. E realmente é um palavrão. É um palavrão mais forte, acho que eu já vivi. Porque as pessoas não sabem o que. Eu achava na minha cabeça ingênua, isso que eu me considero uma pessoa esclarecida. Ele vai participar muito do podcast. Eu achava que puerpério era depressão pós-parto. Então eu pensava, eu vou ter parto normal, natural, vaginal, e eu não vou ter puerpério, porque eu não vou ter depressão pós-parto, porque o meu cérebro vai entender que meu filho nasceu. Cara, o puerpério, ele veio e ele me atropelou, assim, de uma maneira muito forte. Então, isso que as pessoas não sabem o que é muito ruim, porque a mulher fica se sentindo não pertencente, porque aquele era o momento que ela tinha que estar mais feliz, que ela tinha que estar radiante, que ela tinha que estar lá com aquele cabelo esvoaçante, que nem dá na novela. Gente, não é assim, né? Isso é novela. Novela, né? Exato. Eu me lembro de uma cena que eu vi, a novela que passava, né, quando o Gabi tava ali de tarde, era O Rei do Gato. Era Vale a Pena Ver de Novo. Aí a personagem da Patrícia Pilar, uma cena, nunca me esqueci. Ela teve um filho com o Antônio Fagundes. Aí, a cena era o seguinte. A Patrícia Pilar tava ali com o bebê assim, ó. Pra quem não tá vendo, segurando como um bebê, embalando. E o bebê bem calminho. Silêncio. Eu falei, que mentira, porque nenhum bebê fica aqui em silêncio. Aí chega Aí chega o Antônio Fagundes e fala, nossa, você fica ainda mais linda assim. A gente não fica linda, porque a gente fica com o cabelo todo, né? A gente não dorme. O coque, a olheira. A gente tá toda estrupiada ali, porque acabou de ter um filho. Tá nascendo a mãe, né? E aí os dois juntos levam a criança até o berço. E a criança fica no berço. Eu falei, essa cena é uma mentira do início eu preciso ver essa cena. Não existe, eu acho que isso é um boneco. Não claro, não existe. E daí, olha que desserviço essa cena. Provavelmente foi escrita por um homem, né? Tem tanta coisa que é um desserviço pras mães, não porque daí tu fica te sentindo... E eu vou deixar vocês falarem, porque eu falo muito, né? Não, eu, pra vir aqui, fui fazer a unha, tudo. né? Tu foi fazer a unha? fazer a unha, que eu não vou em nenhum lugar, né? Porque eu tenho que ficar com o bebê, fico ali com aquela confusão porque e tal. tu ainda tá no puerpério, porque as pessoas falam que é 40 dias. Nada, amor, uns 35 dias, eu acho. Não, 35 anos, eu acho. Sei lá, se é um ano inteiro. E aí, eu fui pra fazer a unha e tinha uma mãe ali também, eu não sabia, e o nenê dela 2 meses. E aí ela me ouviu falar, né, que eu tinha conseguido deixar com a minha mãe o bebê pra eu poder descer e fazer a unha. Hoje a minha mãe trabalha, então não é sempre que eu consigo, né? Minha mãe é CLT, então eu não consigo. Aí eu disse, deixei com a mãe dela, nossa, tu tem um bebê também. Os brinquedos do Gabi. Tu tem um bebê. E eu falei, sim, dela, eu tô muito nervosa porque o meu bebê não dorme no berço. Eu falei, nenhum bebê dorme no berço. Mas tu conhece só esse dessa novela. 2 meses? Com 2 meses. Daí eu disse pra ela, falei, 2 meses tu tá aqui fazendo a unha. Eu falei, te dá um abraço, porque eu com 2 meses eu tava abaixo do fiofó do cachorro, sabe? Eu não tava nem raciocinando. Porque era o Antônio Fagundes, né? Eu também sigo, eu botaria mordaça na criança. Pra botar ele pra dormir. Mas enfim, né? Isso porque a gente tem uma ideia de que a criança vai ficar ali. Não, ela não vai ficar parada. Não, ela não vai dormir de primeira. Não, ela não vai, talvez, dormir 2 horas seguidas, sabe? É isso que eu acho que a gente precisa... Tu tá amamentando de 3 em 3 horas, como dizem? Livre demanda. Eu amamento de livre demanda, né? Quando ele quer, como vocês viram... Quando ele chora, quando ele quer, quando eu quero que ele ou quando a mãe quer, né? Porque às vezes a gente quer que ele fique tranquilo, eu amamento. Mas, esse podcast está sendo gravado quando o Gabi tem 5 meses, eu voltarei a trabalhar, né? Então, daqui a um mês, com 6 meses ele volta, e aí vai ser... Só Jesus, né, gente? Porque ele só é mama muito louco, entendeu? E é isso aí. Mas tu pode levar ele pro trabalho? Ou, por exemplo, deixa lá em amamentar no trabalho? Fala com o Nilson, teu amigo. Mas eu acho que eu irei amamentar na hora do almoço.
E ir até onde ele vai estar. Aham. Só que tu vai ter que também tirar leite durante o trabalho, né? Sim. Porque senão mas- ou tu vai ter que andar com uns absorventes bizarros. Eu gigantes. falo, quando a gente fica muito tempo sem amamentar, a teta parece a bunda da Graciane Barbosa, porque ela fica muito grande e dura, Depois né? se acostuma, mas E nos tu tem que ir primeiros correndo dias... pra casa com as tetas Porque é assim, muito louco caindo. o corpo humano, é muito perfeito, né? Porque ele sabe o horário que o bebê vai precisar, então a gente sente aquela coisa descendo, assim. E A aí, gente sente quando descer. Ele tá Aham. quando tá mamando em livre demanda, é o tempo inteiro. Só que quando tem os horários certos ali, por exemplo, tu dá mamar de manhã, né? Sim, Então, sim. assim, na hora que tu chegar ali, nos primeiros dias, tu vai sentir o leite descer, até não descer mais, porque ele vai entender que... O teu corpo Não vai é entender a que hora. não é mais a hora, porque ele não mama mais no meio da manhã, Sim. por exemplo. Eu me lembro de uma situação de ir fazer entrevista. Eu trabalhava na época, não me lembro se era na Exame, e de estar falando, tá fazendo a entrevista e tá assim escrevendo Ai, e já tal. aconteceu comigo. E de repente aquilo descendo, assim, ó, sabe? Tu vê A que sorte tá... que eu tava com um blazer por cima, porque eu fiquei toda... É bem complexo. E é um corpo de uma mulher. Como é que um homem vai entender isso? Como é que os políticos fazem leis e passam leis que eles falam que é um... Eles não sabem. Não sabe? sabe. Falta mulher lá no poder, né? É... Tem já, mas Se falta bastante. fosse só mulheres, primeira coisa é que ia ter uma creche no Congresso Nacional. Ah! Porque onde é que estão os filhos daqueles 500... Eu sei, né, gente? Tem Tem umas- mulher. Mas é. vamos supor que fossem todos. 513, como já foi, né? As 513 homens. Onde estão as crianças, os filhos? As mães sendo estão se cuidados ferrando. pelas mães, óbvio. Se fosse 513 mulheres, ia ter uma creche ali. Sim. Por quê? certeza. Porque em algum lugar a gente tem que deixar o bebê, né? Ou como Aham. eu, traz junto. A gente vê bebê lá. Não vê. Por quê? Porque a maioria são homens, né? Uhum. O mundo todo, assim, mas isso aí é papo de militante, porque não sei Não o quê. é, porque mimimi. Imagina. Não, é porque quando a gente experiencia, né? Quando a gente vive, aí você percebe que a sociedade, da forma como é organizada, ela não é feita para crianças. É difícil passar o carrinho, né? Assim como não é feita para Tudo. pessoas com deficiência. Aham. Então, a calçada que a a passa, o carrinho dá um solavanco, porque ela não é feita para isso. O carrinho não entra em Ela determinados não é feita lugares. nem para pedestre. Então, aí que a gente começa a se dar conta, né? A gente não percebe que talvez o piso tátil seja importante, porque a gente não usa o piso tátil. Mas uma pessoa com deficiência visual, né, uma pessoa que é cega, ela vai ver que o piso não tem piso tátil. E aí, quando a gente se torna mãe, quando a gente passa a ter uma criança, pensa, poxa, aqui A não... gente começa não a tem ter trocador. empatia com todo mundo. É. A Exatamente. gente vira pessoas empáticas, porque isso é se colocar no lugar do A outro. gente fica muito vulnerável Muito. também, né? Muito. Potentemente vulnerável e potente. É uma coisa E muito... impotente em vários E momentos. impotente. A gente fica muito forte e muito frágil. Muito Isso que eu falo. frágil. Eu me sinto muito poderosa. Eu consigo botar um sapato numa criança, sabe? Porque isso é muito Que é a primeira vez que difícil. as minhas filhas usaram sapato, acho que elas tinham mais de um ano. Eu consigo cortar a unha do pé de uma criança, que é a coisa mais difícil. Às vezes eu Ah, vejo que elas eles estão não igual o Zé param. do Caixão também. E aí, ao mesmo tempo, E tá tudo bem, tá ninguém vai tudo morrer com uma unha Claro. grande. Né? Eu Elas criei vão se meus arranhar filhos. de vez em quando. Eu criei meus filhos assim, todo mundo bota roupinha, bota não sei, tipo eu, pé no piso, nunca tiveram pneumonia, porque eu sou uma mãe maravilhosa. Vocês vão ver. Eles estão vivos, tá tudo bem? Então, tudo bem, quer dizer, Saúde. vivos, tudo bem, e eu tô quase morrendo. Para, Fátima doida. Gurias, tem umas coisas assim. Então, chega essa pessoa no meio de um casal, né? Aquele casal que tomava um vinho, ia pra cama, e era aquele deleite na sexta, no sábado de noite, enchia a cara na sexta, no sábado ficava até tarde, aquela Bah, coisa. eu nunca mais dormi até meio-dia. E o sexo, hein? O que a gente faz? Eu sei que eu até tava falando, porque eu sabia que essa pergunta ia chegar, e eu tava falando pro pessoal ali que tava comigo. Pra cá, pro Marcinho, pra Sabrina. Tu quer falar? Eu também não quero eu não quero que as pessoas pensem que é assim, Gente, porque não é assim. estamos Não, eu quero entrando num assunto... Porque eu sou a mãe do bebê, ela... Sexo. Não, é porque várias vezes eu pensei, eu nunca consegui falar sobre isso com várias pessoas. Eu fui falar sobre isso com as minhas amigas semana passada, inclusive. Porque várias pessoas vieram me falar, porque o marido da fulana agora acha que ela é uma chata. Primeiro que me irrita isso, né? Porque é machismo total, né? A pessoa achar que tu vai ser a mesma pessoa depois que
depois que o bebê nasce. Ou, depois que o meu filho nasceu, eu nunca mais quis transar e não sei o quê. E eu não sei o que aconteceu, mas eu contava os dias pra minha quarentena terminar. Gente, a Gabriela, ela nos humilha de uma forma. Não, gente, ela calma. nos humilha, Assim, porque ela ó. é essa lindeza. Não é, ela é nada a essa ver. máquina sexual. Brincadeira. Não, sacanagem, olha amiga. aqui. Brincadeira. Quando Mas eu vi hoje de manhã que ela foi modelo aos 15 anos, viajou o mundo, Fátima. mas Gente, largou eu tenho um monte de tudo e coisa ruim pra voltou ao contar Rio de mim Grande do também. Sul. E Não se tem, formou, gente, é trabalhou mentira, como moça, se demitiu. Ela deu uma bananeira no negócio da previsão do Ai, tempo. Você tá gente. entendendo o que é essa mulher? Ela tá Não, nos mas- luz. Vamos conversar, eu e tu. Kelly, pelo amor de Esquece. Deixa Ai, eu não, mas assim, é que, né, depois tem outras fases na vida, mas assim, eu não senti isso, assim, que as pessoas sentem de... Quer dizer, eu acho que tem outras mulheres Eu que foi também a não época que eu não mais sentiram. gostei de fazer sexo. Eu também Quando eu tava com o achei. neném. Que era dizer que assim. tem gente que fica com grávida, né? E fica tipo. Ai, grávida é muito bom. Viu? Ah, Tem gente grávida que- era bem bom também. Era bem bom. Mas assim, ó, Tadinha gente, das gurias. eu tenho que confessar, foi muito bom. Quando Mas o é que eu bebê acho que os dormia, hormônios a a gente gente- saía correndo. Os sabe? hormônios estão à flor da pele. Claro. Alguma coisa acontece. Tu Alguma não. coisa- Atenção, Comprar minha atenção, coroa de flores gabardo. agora, pessoal. Mas o que aconteceu? Pra Ai, que bom que você eu não que fui se a sente mal, que nem eu, não, a gente teve, acho que a primeira dificuldade foi porque o bebê dormia no nosso quarto. Mas eles Então, dormem. assim- tem que Mas dormir eles dormem. no quarto. Gente, eu queria... Gente, as pessoas vão achar que eu sou louca. Não. Mas, É. enfim, eu estou falando da minha experiência, escorre uma lágrima aqui. E no Tu é momento que a normal, gente... deixa eu te dizer, tu todo- é normal, tá? Não. Quando a gente conseguiu ter... Quando eu consegui ter a tranquilidade de colocar o bebê no quarto dele, aí eu consegui ter a tranquilidade para voltar para esta atividade, que eu não vou Sim, é falar melhor aqui, quando porque meu eles filho não está estão no ouvindo. quarto, obviamente. Essa É, atividade mas, se chama SEX. Né? Estamos falando na linguagem que tu não vai ouvir isso, né? Meu filho foi assim que tu foi feito. Mas no começo... Tudo Viu? bom, pessoal? Mas ligado? eu Ele fiquei fez. tão apavorada quando a criança... A minha mãe disse que eu fiquei traumatizada, e é verdade. Assim, o meu primeiro mês, o meu puerpério, eu tava... Mas assim, ó, lomba abaixo. Eu tava no pré-sal, eu digo. Eu tava assim, ó... Era uma camada que... Núcleo eu tava, da Terra. até O eu que tu conseguir sentia? voltar. O que pensamentos tu tinha? Tu fizeste uma pergunta em algum momento aqui dessa nossa divagação que eu queria ter respondido, que era isso, do clique, foi a pergunta que tu fez, né? Eu falei, cara, eu nunca mais vou ser a mesma. Acabou, a minha Não, mas eu vida já acabou. Mas eu Porque eu pensava não vou isso mais antes dormir. de... Ele acordava de uma em uma hora. Eu não vou nunca mais eu dormir. Eu acabou a minha vida. Eu nunca mais vou conseguir comer uma pizza. Eu nunca mais vou ser eu. Eu nunca mais vou conseguir sair de casa sem ele. Acabou Mas minha aí vida. que tá, quando tu te dá conta que tu pode comer uma pizza com alguém te dando a pizza na boca e que o bebê vai estar ali e que tu vai levantar e que tu vai comer a pizza fria, tu vai dar risada que a pizza vai estar fria, que o teu café tu vai... A Lara sabe, eu sempre boto chá, eu vou fazer um chá, boto chá, quando eu vejo passou 5 horas. E tu esqueceu o chá. E esqueci o chá, e até hoje eu faço isso. Mas eu acho que... E assim, Mas eu levei mas daí 3, que tu 4 olha, meses tu olha pra me... Tipo assim, ó... eu tô aqui, eu tô viva, eu consigo tomar banho e ele fica com o pai. Eu consigo, Sim, assim, é ó, tribom. fazer a Mas unha. tu conseguia largar? Não, no primeiro mês... Tu não conseguia... eu Porque ia- não é que era a aquela criança coisa de- precisa tanto, é a a gente. mãe, Gente, eu não, também eu não tinha conseguia. absoluta certeza que era. Ligava o chuveiro e eu ouvia ele chorando. E ele não estava chorando, que é uma coisa que acontece com as mães. A gente Aham. ligava o chuveiro e eu, meu Deus, Mas ele tá sabe o chorando que eu muito. fazia? Eu botava ela, eu ia tomar banho com elas, às vezes estavam dormindo, agora eu vou tomar banho. E deixava elas deixava a porta do banheiro aberta e elas ali na cara da porta do banheiro ali, né? E eu, e se chorasse, daí eu parava. Mas assim, às vezes não. Não, mas, Gabi, ele não estava chorando. Era a minha Sim, cabeça. mas é isso, é isso. E eu acho que é pior, daí, A gente se tu tá tem- em outro lugar. Aconteceu alguma coisa, eu prefiro então estar de olho, semi... É tipo quase uma certa demência, né? Olha eu falando aqui. É isso. Quase uma certa demência. É isso. É isso. Prepare-se. Não, mas depois. Eu falo isso pra todo mundo, vou voltar aqui. Eu falo isso pra todo mundo, porque foi tão horrível. E eu falei muito sobre isso. Escrever me ajudou a elaborar. Mas depois melhora. Melhor. Isso que eu queria dizer. Não, tem uma. mas às vezes piora. Gente, não há saída. Tô brincando. Não, mas só pra vocês não acharem que eu tô falando coisas que é tudo maravilhoso. Não é. É que, na verdade, assim, eu acho que eu entendi muito rápido. Baixou meu nível de exigência. Eu tive momentos que eu não sabia o que estava acontecendo. E até de perguntar pra Lara, que já tem 4 filhos, e, né? O que é isso? Isso é
o que é cólica, tá doente, não tá? Nos primeiros meses ali eu mandava um monte de mensagem pro pediatra, me apavorava com coisa de doença, né? Mas fui baixando, a Joana me ajudou, né, nisso, a baixar minha exigência e ser uma pessoa mais leve. E daí eu acho que eu me tornei essa pessoa ao longo do tempo. Fui nesse flow que é a correnteza da maternidade aí. Acho que a gente tem que fazer isso, se jogar, porque senão tu também não vai, né, absorver tudo, né? Enfim, Sim. acho que a gente vai se tornando pessoas melhores, sem dúvida. Mas, que eu ia dizer rapidinho, porque quando a TT nasceu, que daí eu tive que me desconstruir pra ser mãe da Tereza, porque a mãe da Joana não servia pra Tereza, que daí eu também meio que dei mulheres, né? São duas pessoas completamente diferentes. Na gravidez eu esquecia que eu tava grávida, eu engravidei sem querer da TT, não sei até hoje como, sei, mas não sei. E aí eu... Ela é uma máquina, eu tinha acabado de assinar um contrato com a própria RBS pra fazer o Posso Entrar. Então eu fiquei todo aquele tempo ali, foi exatamente 9 meses o Posso Entrar. O último e-mail que eu mandei pra RBS, dizendo adeus... Aqui está o videocase de todo o projeto. Foi dia 12 de setembro de 2019. Eu tava um dia na maternidade. Eu mandei e-mail pelo porque tava terminando o projeto e aí eu mandei isso. Então, terminou com a chegada da TT. Então, foi todo esse tempo, eu esquecia que eu tava grávida, eu chegava às 3 da manhã em casa em alguns momentos, porque tinha que terminar o negócio, eu ia editar o projeto, o programa, enfim, na da Terra, e voltava pra casa e escola. Tu tá com 7 meses de gravidez, olha tua barriga, tu tá voltando às 3 da manhã. O que tu quer que eu faça? Tô trabalhando, eu tinha assinado um contrato, e aí eu vou dizer o quê? Não sabia como, né? E até porque, né, essa coisa, a gente não tá doente. Eu não tô, exato. E eu me sentia muito bem. Muito bem. Eu me sentia com mais energia. É bizarro. Tanto isso, no início verdade, não, tá? Nos 3 primeiros meses eu tinha muito sono. Tem gente que fica, né? Eu não tive... pessoas que ficam, que não tem como se levantar. Não tem. Encurtamento do colo. Muito. E tem que fazer... tem mais isso, encurtamento. E aí, quando ela chegou completamente... Desculpa, fala. Eu e a Gabi, né? Não, mas pode falar. Com a licença, o encurtamento do colo, isso significa que a criança... Falando leigamente, tá, gente? Ela pode nascer. E aí, se tu tá com, por exemplo, 5 meses, a criança, ela não pode nascer ainda, né? Porque ela não tá bem informada. Então, essas mães têm que fazer um repouso absoluto para evitar que o corpo, que a criança nasça. Entendi. Então, a gente teve, né, colegas que tiveram isso, tiveram que ficar em casa. Então, que bom. O meu caso também foi como o da Gabi. Eu trabalhei na semana em que eu parei de trabalhar, eu ganhei o Gabriel 5 dias depois. Eu também, com os dois, foi assim, até o último dia. Entrei em trabalho de parto e parei de trabalhar. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Isso Não, nós somos privilegiadas por isso. Porque tem situações bem difíceis. Eu acho que eu não sei como eu lidaria com isso. Porque isso é bem difícil pra mim. Porque eu sou... exatamente. Graças a Deus. Não. É que eu acho que... Será que é porque a gente fez jornalismo? A gente sabe que a corrida é grande. Daí deu... essas doidas aí do jornalismo, deixa elas irem até os 40. As outras, vamos deixar elas descansarem, até pros bebês serem mais tranquilos. Mas eu fui até 38. Olha, que façam um curso de jornalismo, porque aí vocês vão ter gravidez maravilhosa. De 43 semanas, filho de burro. 13 meses. Então, o meu foi 30... Eu parei de trabalhar com 37, como eu sei. Eu tinha dias de férias pra tirar, eu vou descansar. Eu pensava que eu ia descansar, gente. Olha a mãe iludida. Não, né? mas eu tenho uma coisa pra contar. Eu conto para as gurias. Como eu trabalhei a vida inteira, eu comprei... Como eu ia ficar 4 meses sem fazer nada em casa, eu comprei os 6 volumes de Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Do Proust eu li o primeiro. Fátima, eu sou esta pessoa. Eu achava que eu ia ler tudo. Mas na pandemia eu me comprei um teclado. Eu tocava, né, quando eu era adolescente. Antes da gravidez são fake, não acredito. E se vocês forem diferentes, vocês vão ser capa, deixa eu ver, qual jornal? Capa da Veja, capa da... Existe? 0 Hora, tá bom. Porque eu tô com o primeiro volume, tá assim, sujinho, até a metade. Os outros me dá, 5 eu li o e-mail, primeiro. Eu vou te emprestar, eu até te dou de... Não, eu nunca abri. Eu olhava para aquilo e pensava... Mas, gente, Proust, tu foi exigente contigo mesma, né? Uma frase do Proust tem uma página. Mas é que... A gente tem que voltar. É ilusão, a gente acha... Eu me lembro quando eu parei... Era uma pessoa que eu sempre li, tá? Eu achava que eu muito ia intelectual. ficar... A gente acha que... Eu achava, assim, que a maternidade era o bebê ia ficar igual o da Patrícia Pilar, e o do Antônio Fagundes ali, e eu ia ler um livro, eu achava... Medicado, só medicado.
prejudicado. Eu achava que eu ia trabalhar horrores. Nos intervalos eu ia mandar que eu vou e-mails, eu fazer ia 4 vender meses dentro de vídeo. casa? Eu me lembro de eu ter dito assim, no Eu não- meu eu último dia de sabia que eu não ia trabalho, ter eu licença. nunca fiquei 6 meses sem trabalhar. Gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É. Porque tu trabalha turno da Não, madrugada. e outra coisa, é o trabalho mais difícil e mais incrível do mundo, né? É. Então, assim, que as E que pessoas não acham que tu não tá fazendo nada valorizado e que não é valorizado. socialmente. A sociedade não... uma mulher grávida é uma mulher com filho, uma mulher não produtiva. Ela Uma mulher não é grávida é não chamada. produtiva também, porque, né? Não pode nem em parque de diversões. Eu não sei como é que os Andar em homens brinquedos. foram paridos, né? Porque parece que depois que esses 500, mais de 500 lá no Congresso, hoje nós vamos dar pau neles. Eles foram paridos por quem? Né? E eu acho isso Kelly, tu que é mãe de inacreditável. menino, por favor, tu tem um peso a mais aí. Isso não quer Eu dizer quero, nada. eu quero que as minhas filhas se relacionem com pessoas incríveis. Pode ser que elas não gostem de homens também, né? Nada, nenhum problema. Eu adorei porque tu tá decidindo que eu quero que elas que sejam pessoas Não, incríveis. eu quero que elas elas- vão ser o que elas bem Não, eu entenderem. quero que elas tenham parceiros incríveis. É. Que elas saibam escolher parceiros, enfim, o que E for. que se não souberem, Mas tudo que, bem. né, os homens estão precisando de uma boa Não, eu educação. acho isso, a responsabilidade. E também a gente fica, né? Sempre a culpa é das mães, né? Só que, cara, e os pais? Não a culpa, tem. né, as mães têm que explicar, têm que educar. Tem o livro da Chimamanda, né? Para criar crianças feministas, filhos feministas, enfim. E calma, gente, não é militante, não é mimimi. É porque todo mundo ganha quando todo mundo avança, né? Claro. Quando homens, A maternidade mulheres... é uma questão da sociedade, Da sociedade. não é de uma mulher. Fato. E aí eu sempre penso isso, né? Eu realmente espero que, claro, de minha parte, ninguém tem nenhuma dúvida de que isso já faz parte de como eu crio e penso e tal, mas os homens também precisam pegar essa responsabilidade do educar para o respeito, né? Total, Para quem mas eu quer acho que que eles seja. estão melhores. Pra tá? ter Eles essas estão pessoas melhores. no Mas eu futuro, acho né? que existe ainda um abismo do que eles podem ser. Porque eu acho que não vai existir o 50-50, tá? Porque mãe é mãe, infelizmente. A gente tem que. Até um determinado ponto, sim. Até um determinado ponto, exato. Agora, por exemplo, a fase que as gurias estão, claro, eu posso. Hoje eu estou me libertando mais pra trabalhar mais, porque eu acho que eu tive que botar o pé no freio por vários motivos na minha vida, inclusive a doença do meu marido. Mas agora eu acho que elas estão numa fase que eu já posso um pouco mais, assim, né? Eu sempre fui muito preocupada com isso de ser muito presente. Mas os homens, eu acho que da geração. Isso que eu queria dizer, que eu acho que não me interpretem mal, né? Mas a próxima geração, a dos nossos filhos. É isso, gente. É Obrigada. isso. ProHub, um abraço. Essa geração vai ser muito melhor. Muito, eu não tenho Porque nada. a gente tá falando, e às vezes as pessoas acham, mas estão criando rixa com o homem. Não é que a gente quer que as coisas avancem, como tu falou. E aí o mundo está avançando, né? Hoje, a nossa vida é muito mais tranquila do que a vida que a Fátima teve com os filhos dela. Não tenho nem dúvida disso, né? Com relação à Tu parceria. tem família, mãe, tudo. Eu não tinha ninguém. Eu, né? era só quando eu tu. reclamo da maternidade, a minha mãe diz assim, ela fala, minhas tias, né, que são mais velhas do que eu, elas falam, Kelly, na nossa época, a fralda era de pano. Exatamente. O cocô ficava naquele negócio, não saía, a criança com uma assadura, um negócio. E a gente trabalhava, cuidava da criança e tinha que esquentar a janta para o marido. Exatamente. Então, que é isso que a Entende? Gabi tá dizendo, né? A gente já tá avançando. Então, a nossa geração, minha tia diz, hoje ele come que se tiver e que não tiver, e ele que se vire. Claro. E acho que, né, e que bom, e essa geração aqui, e como é o meu marido, quem esquenta a janta pra mim é ele. Claro. E porque todo mundo ganha E o escola com também isso, sempre né? foi muito, muito, muito parceiro. E eu acho que é uma coisa assim, não é porque, as mulheres, porque os homens. Não todo mundo ganha com isso. Com Todo todo mundo Mas fica eu mais entendo feliz. que tem homens da nossa geração que ainda não entenderam, né? Tem. Mas que aí que tá, que é isso que eu acho que no equilíbrio ali, que ainda a nossa geração não tá muito, não tá verdade. 100%, mas a próxima vai ser bem melhor. Essa da gente, eu também já fui trabalhar, além dos peitos, saindo, de estar assim, fazer uma pergunta e botar a mão assim, sentir cheiro de cocô, saindo da coisa, e eu fiz, sabe aquele negócio que eu fazia assim, e aí o cara disse, o que houve? Eu disse, não sei, uma coisa aqui de meu Deus Não, do é céu. tudo, cheiro de vômito. Daí tu tá indo, tá se arrumando pra sair, Tu aqui pensa dá que um tu beijinho, lavou e vem tu um não vomitão lavou. no cabelo, tu troca a roupa, mas o cabelo vai Conta continuar do teu vomitando. celular.
Gente, foi Quê? agora isso. Eu te contei, né? Me contou. O que houve? Olha o que aconteceu. Esse celular está aqui, tá? Eu vou fazer publi, além da Panvel, eu vou fazer do Steve Jobs, porque foi incrível o que aconteceu. A Jojo tava muito mal, assim, tava vomitando com... Virose. Agora, por esses dias. Faz umas 3 semanas, um mês. E aí, ela adormeceu na sala. Geralmente, nos finais de semana, a gente faz um acampamento na sala. Adoro. Daí faz Eles filme, amam, né? adoro. Daí a gente fica ali vendo filme, daí não tem muita rotina, fica vendo até mais tarde. E a gente dorme na sala e faz todo um agito ali. E naquele dia, a Jojo, tava eu e a Jojo na sala, ela já tinha adormecido. Eu falei, vou dormir com ela aqui, porque ela tá mal. Se ela vomitar, eu vou ver. E aí ela vomitou, assim, no meio da madrugada pra cima, assim, e eu já fiquei apavorada, já virei o rostinho dela, ela acordou e começou a se afogar e vômito inteira. Bom, eu só mexi nas coisas ali, botei pro lado, levei ela pra tomar um banho, porque eu não tinha nenhuma condição de trocar ela de roupa e tive que, né, limpar colchão e tudo mais. No outro dia de manhã, acordei, sábado, assim, uhul, vou faxinar a casa, vou dar um jeito aqui, vou tirar essas coisas, vou montar o café da manhã pra todo mundo, vou botar tudo pra lavar, simplesmente eu peguei assim... Tu botou o telefone. Foi a primeira vez que eu tive nojo de vômito. Porque eu nunca tive nojo de vômito delas, mas eu não sei, ela tava assim... Mas que idade ela tem? 5. Agora já dá pra... Ela come, aí... Vem aí, né? Eu tô ligada que o cocô vai ficar assim Gente, também. eu pegava assim, Presta eu atenção. peguei aquele cobertor meio assim e só enrolei. O que eu deveria ter feito? Eu ter feito assim lá na área de serviço, tirado os vômitos, botado no tanque Tu não é uma boa mãe. e botado o edredom na máquina de lavar. Mas eu peguei e eu só fiz assim, porque eu não queria ver o vômito, e botei dentro da máquina de lavar. E aí ficou 1 hora lavando e eu procurando meu celular. Depois que eu terminei a faxina, que eu terminei o café da manhã pra todo mundo, que eu tava ali, botei um disco, não sei o quê, ouvindo música bem feliz. Agora eu vou pegar meu celular. Tava na máquina. Onde é que tava o meu celular? Daí eu procurei por tudo. Eu falei, mas eu tava na sala, ele tava aqui, porque eu me lembro de ter botado o despertador. Porque eu não sei o que. Gente, foi cena de filme. Eu na sala, assim, máquina. eu olhei pro lado, assim, a máquina girando com água a 40 graus. Eu falei, não, eu tô na metade, tô pagando em parcelas. Não cheguei Conseguiu nem. salvar? Ele, Tá não, ali, ó. tá aqui. Não, mas tu tirou... E eles... Não, primeiro que eu não consegui abrir a máquina, né? Claro. Porque Tem a trava. a trava. Daí eu tirei ela da tomada, esperei 15 minutos, calmamente. Tirei ali dentro. Falei, que merda. Já comecei a pensar, vou comprar um Nokia 6120, porque vai ser, O da cobrinha aquele, né? vai ser o que eu vou poder usar. E aí, tirei o celular, botei pra carregar e ele funcionou. Olha, parabéns. Essa Uma é- Que hora. marca é essa? Não façam isso em casa. Não vai dizer uma marca, Mas tá? isso Mas é uma loucura. isso é um exemplo muito, muito evidente do que é a maternidade. Porque essa mulher, ela tava no vômito, ela tava ali. Perfeito. Ela tá... Estado letárgico, porque Ela- daí tu não dorme, daí tu fica E teu acordada cérebro- E pensando. ela Quando ainda dá pensou em fazer uma faxina. E eu ainda que acordei com Algum energia. homem- Disco. Algum homem pensaria em Gente, fazer uma era faxina? sábado, eu tava bem feliz, queria faxinar a casa e botar um disco. Então, exatamente. a maternidade é isso, assim, porque se tu for parar pra pensar, não, mas primeiro eu vou colocar o edredom aqui, depois eu vou... Esse E as planejamento... crianças não existe. correndo Não e berrando existe. e gritando. Não, porque daí tu pisou num cocô nesse meio do caminho, porque daí o outro... Aconteceu um negócio comigo esses dias Aliás, também do as cocô, depois eu empresas conto. deveriam pensar nisso quando fazem aqueles propósitos e missão, valores. Eu olho para aquilo e digo, gente, isso aí não existe. Já viu mãe com missão, valores, propósitos Não tem. de vida? A missão sobre- é que é é sobreviver sobreviver a no final do dia. maternidade Sobreviver. em andamento. Não, e outra né? coisa, eu sempre faço uma fotinho na volta Eu pra amo. casa. No elevador. No elevador, porque é o momento que quando o elevador está subindo, eu penso, meu Deus, vai começar o terceiro turno. E aí eu faço a foto com tudo, com todos... E é muito isso. E daí ainda tem o terceiro turno, tu quer só que elas durmam. Mas É. ainda tem que fazer uma rotininha, fazer os temas, né? Tem tema agora. Gurias, nós nessa estamos fase. esquecendo deles, os coitados. Como é que eles se sentiram? Como é que vocês acham que um homem se sente quando vem uma mulher sendo mãe, uma mulher que ele dormiu... Silêncio profundo, Tô o menino falando, dormiu. gente. Então, vocês não acharam que meu filho é o Tasmania? Às vezes ele é. Olha o que tá acontecendo agora, ele Ele tá acaba de dormindo. dormir, porque Com a nós gente temos que, berrando. quando tu precisar, chama eu e a É, Gabriela. e a que gente nós vamos botar falando, pra dormir. berrando e dando gargalhada. Mas eu gosto muito dessa pergunta dos pais, Fátima, porque é o seguinte... A gente, quando tava grávida, eu não gostava que me assustassem. Tipo, tu nunca mais vai dormir. É verdade, mas não me assusta, porque eu vou viver isso. Mas enfim, É verdade. hoje eu procuro falar com as minhas amigas com um pouco mais de realidade. Não pra assustá-las, mas pra alinhar expectativa e realidade.
Aí eu digo assim, ó, em vez de eu te dar esse conselho, nunca mais eu vou dormir, porque, gente, sono não acumula. Não dá pra, vou botar na poupança, vou comprar um Bitcoin de sono, depois eu uso. Não existe isso, tá? Então, o sono não acumula. É mais proveitoso você dizer assim, olha, talvez o bebê acorde de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1. Então, esse primeiro momento vai ser difícil, mas se mantenha, vá lá, resiliência Eu e amo tal. quando as pessoas falam assim, elas nem querem muito saber, mas elas falam assim, vai passar. Esse é o mantra da maternidade. E aí, quando tu te agarra no vai passar, vai passar. E vai passar. E passa. E aí, assim, muito. Eu nem olhava, porque as pessoas, quando eu tava grávida, ai, tu tá aproveitando pra dormir? Não, porque eu tenho que trabalhar. Cara, Sim, isso eu tenho que faxinar a casa. Eu tenho que trabalhar. Eu Como é que eu vou respondi assim, dormir? Exatamente, como é que eu vou acumular sono? Não tem. Se desse pra fazer isso. E fora que a grávida não dorme, porque você faz xixi 70 vezes na noite e tal. E não dá pra. Com aquela. Os pés nas costelas da gente. Mas, voltando na pergunta, daí, a primeira coisa que eu digo pras pessoas, pras mães, né, assim, as que com quem eu tenho intimidade, por óbvio, né, fiz isso com a Kathleen, minha amiga, agora, eu disse, ó, esse conselho eu vou te dar real, realmente a criança não dorme, mas isso passa e tal, não sei o quê. O segundo é, o puerpério é difícil, então tu vai ficar frágil emocionalmente, uma confusão e tal. A amamentação, eu sempre falo, e a terceira ou quarta coisa que eu falo é, tu vai querer matar o teu marido. É fato. Eu quis matar a escola nos primeiros Muitas 3 vezes meses de tu gravidez. quer matar. Por quê? Não sei, sei lá o que acontece. Ele é o Hormônio, causador gente. disso. Qual é o causador? Ele que Ele botou a fez criança lá sexo dentro. contigo. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Pô, nós Gente, podíamos Freud começar explica. a falar sobre... Não, tô brincando. Mas tu sabe que eu aviso sentia todas ódio as dele minhas nos amigas. primeiros 3 meses de Não, na gravidez, das eu não duas. senti ódio, É mas que quando tu vai nasceu pôr criança... Mas depois foi bem esse bom, mas, peso. Onde é que tu vai pôr esse Mas peso sabe em o que Deus? eu, Deus que eu não tá acho? ali? Porque daí tu tá ali. Boa, é uma pessoa analisada, Fátima Torres. Deus é homem, né? Então a gente já passa... Já estamos detestando tudo. Então, a gente gosta de você, Deus. Mas, coitada de Nossa Senhora que sofreu, que foi na manjedoura, né? Eu Lá acho no que meio dos bichos. ela é que a deusa. Deusa, total. E aí eu falo isso pra todas, porque eu lembro que eu tava assim, ó, a minha vida acabou, né, entre aspas, a minha vida não acabou, porque eu tava ali, a criança mamava só no peito, então, e ele conseguia sair, conseguia ir no mercado, com 1 mês ele já tava não só trabalhando, como viajando, né, ele foi cobrir o sorteio da Libertadores, e aí eu ficava com uma inveja, sabe? Exatamente. De que o mundo continua, e o mundo tem que continuar, é quase como o luto, né, quem já perdeu pessoa próxima, sabe? A gente fica assim, cara, como é que o mundo vai continuar se morreu? Exatamente. Tipo, quando Davi morreu, eu sempre falo isso, né, quando Davi Coimbra morreu, eu falei, como é que o mundo vai continuar? Como é que o timeline... E o mundo continua, né? O show must go on e tal. E a gente fica ali, né? Cara, como é que o mundo continua? E acho que eu sentia essa raiva dele, sabe? É um De que luto. E aí, quando eu entendi que... E a minha terapeuta falava isso. Ele não é teu rival. Ele é teu aliado. Esquece. Não é uma rivalidade, tipo, ele pode, tu não pode. Tu sabe que tem uma E aí, coisa... Usa ele pra... junto Isso que tu contigo. falou, olha que interessante, tu tinha inveja de um cara que estava indo cobrir a Libertadores. E aí? Tu fez uma coisa muito maior, tu fez uma pessoa, tu tá mantendo uma pessoa viva. A missão maior, a Libertadores. Missão, o que visão e que é valores. uma Manter Libertadores? uma criança viva. Até quando? tu tem um ser que tu tá mantendo vivo, porque se tu quiser, tu larga. Mas E se ele dormia largar- e eu não. Não, e se tu largar, ou ele não vai dar conta, aí que tá. É isso. Vai ter que isso. dar. Nós não valorizamos esse trabalho. A gente está reproduzindo gente. Gente. E sem nenhum E outra coisa, preparo agora pra que bom que tu falou isso, Isso. porque olha Isso é só, terrível. várias pessoas me mandam mensagem assim, ai, porque eu queria levar a vida mais leve, porque não sei o quê, porque eu queria voltar a trabalhar, porque não sei o quê, porque eu quero me realizar. E daí teve um dia que eu falei pra pessoa, quanto tempo tem teu filho? Né? Tá com 11 meses. E aí olha, eu vou te dizer, minhas filhas estão com 11 anos, com 5 anos e 3, e eu acho que eu ainda não me realizei profissionalmente. E tá tudo certo, porque eu fiz uma escolha de ser presente na vida delas, porque elas lá na frente vão ser pessoas, espero, legais, que vão poder mudar o mundo. Se a gente botar filho no mundo e sair trabalhando que nem umas loucas e entregar pros outros, eu tenho uma sensação que não vai dar bom, entendeu? Enfim, tipo, a minha geração, da minha mãe... Gurias, se vocês fossem sequestrados e dissessem para vocês o marido ou os filhos? Tu quer que eu responda? O problema agora não é mais meu, é de vocês. Eu te amo, Gente, marido. Não se separe de mim, porém. Desculpa, amor, mas É. tu vai ficar.
Não, filho é um negócio... não tem... Mesmo Não a tem, palavra gente. amor não traduz. Não alcança o que a gente sente por um filho. É quase uma loucura, E às vezes eu fico pensando, será que eu tô romantizando isso? Porque tem mães que abandonam os filhos, né? Mas na minha experiência, né? Da vista que eu tô aqui, não tem como explicar, né? Não tem É como um explicar. troço assim, como a Gabi disse, é avassalador. É avassalador. Eu tenho dúvida entre o meu celular e os filhos. É, Quando eu perco o celular, eu digo, "Ai, como é que eu vivo sem o meu celular?" Eu digo, mas se eu tivesse que escolher, isso é a coisa mais preciosa. E eu tem. falo para eles, brincando, eu tenho uma dúvida entre vocês e o celular. Não, Ela é uma filho baita é mãe. uma coisa... Mas tem isso como. que tu falou Até da porque eles também inveja, escolheriam os filhos, eu acho. Será que não? Eu acho que sim, porque socialmente é mais bonito. Também tem isso, né? A gente fala coisas pra aparecer, pra depois a Fátima vai recortar o trecho e botar na internet. Exatamente. Não, eu tô Assim, falando bem gente, sinceramente. não, eu não tem a trocaria, menor dúvida, mas a assim, menor depende do celular. E eu espero que ele Não tem a escolha, que menor eles, né, também esperaria que ele escolhesse as minhas filhas também, né? Porque eu já vivi um pouquinho. Não, filho não tem, Então, não isso que tem. tu falou, não sei se vocês leram aquele livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Ai, Te Ver, da Rosa Monteiro. Sim, Não li. eu não li ainda, A mas Rosa eu tenho ele lá. conta a história do marido que ela perdeu depois de uma doença longa. E o título é maravilhoso. O título é A maravilhoso. Ridícula Ideia Ele de tá lá Nunca pra Mais ler. Te Ver. Mas E ela fala a história sobre a Marie Curie. A Marie Curie também, é. E é isso que eu ia contar. Eu até coloquei aqui. Quando a Marie Curie ganha o Nobel, ela tá com um nenê, tipo, assim, ela tá recém-parida, né? E ele vai receber o Nobel, volta para casa e ela fica furiosa com ele. E ela diz uma coisa que é bem o contrário do que nós estamos falando aqui. Ela diz, eu não queria estar aqui. Eu queria estar lá recebendo esse prêmio, porque a maternidade, a família, é uma sacanagem com as mulheres. Vocês podem andar, ir e vir. Vocês vão para Libertadores e voltam a hora que vocês bem Vocês se entenderem. libertam, E nós estamos aqui. Só que eu acho que no caso dela é complicado, né? E era um tempo bem diferente, mas que olha existe uma que cobrança mulher. da sociedade e assim, qual o problema dela ir lá e o marido ficar com o filho? Ela ela estava queria- amamentando. Tá, sim. Ela estava com... E naquela época, tu imagina, eu não sei... Não, hoje poderia Uma acontecer viagem isso. e A tal. Kelly, no caso, tira leite, deixa e vai lá Mas receber. comigo aconteceu, olha, claro que não é o Nobel, né, gente? Calma. Mas eu ganhei, tu eu viu, ganhei eu o Top of Mind e ele tinha. Não sei se ele tinha 1 mês ou 2 meses. E aí eu ia ter que sair. Foi a minha primeira saída. Eu quase morri, por óbvio, né? A criança não, sobreviveu. Ficou super Assim, bem. ele ficou Nem vendo ficou no YouTube. sabendo. Não Nem ficou ficou sabendo. Minha mãe botou ali no YouTube. Mas assim, eu queria voltar Ai, pra mas casa, é horrível, mas era parece um que a momento. gente tá Mas tancando quase nessa. como. Tu podia não ter ido? Podia? Por que tu foi? Ah, porque eu mereço, né? Eu acho que tu merece. Exatamente. E outra coisa, Não, tu vai ficar quanto tempo Kelly Matos, fora? arrogante. Tu dizia que eu tenho medo do corte, né? Medo da pessoa cortar o trecho. Eu tô vendo. Isso é muito Vocês duas estão trauma, trabalhando né? pro público, gente. Eu sou a única Não, aqui mas que tá não, trabalhando. Não, mas falando pela sério, verdade. Pela essa verdade. coisa do... Eu achava que a minha vida tinha sido roubada e que eu nunca mais ia ter ela de volta. Era essa a sensação que eu tinha. Eu me lembro, assim, que eu olhava pra minha cachorrinha, porque a cachorra foi a que ficou prejudicada ali, né? Claro. Porque ela não ganhava mais atenção. E eu falava, Nina, a mamãe queria estar de volta também. Eu dizia assim, eu queria estar aqui, eu não consigo. Porque era tão assustador pra mim. Não sei se eu criei a expectativa de que o bebê ia dormir como o do Antônio Fagundes e que eu ia conseguir fazer tudo. E daí depois, quando eu comecei a aceitar finalmente de que, ok, a vida muda, mas tu vai voltar. Tá bem, é só esse momento. E como agora eu tô aqui, tô fazendo as coisas, tô tranquila, levo ele, se dá, se não dá, enfim. E que naquele momento daí eu tinha inveja das pessoas, e não é inveja no sentido bom, não, é no sentido ruim. Eu digo, por que o fulano consegue? Como é que o fulano tá indo lá? O fulano consegue ir no mercado, eu não consigo. E aí vem uma outra coisa, que vou abrir uma outra aba aqui do Google Chrome. Um abraço pro merchan do Google. Que gente tá cheio de Não, gente, isso é patrocinador. puro merchan esse Primeiro, programa. hoje tá só merchan. Que é a comparação. Tem uma escritora, a Rafaela Carvalho, que fala: a comparação é o ladrão da felicidade. Se tu compara, tu fica. Às vezes tu nem precisa daquilo. Ah, mas olha lá, o bebê da fulana tá fazendo isso.
Daí tu te frustra. Não, e aí, às vezes umas pessoas vêm também contar vantagem. Sabe? Não precisa, né, Não. gente? Guarda pra si, que ele dorme 12 horas por noite. Não, e não vai ser assim sempre, sabe? São esqueçam fases. os O mantra outros, do vai esquece. passar, tem o mantra que eu mais uso, que é hoje não é sempre. Hoje ele Isso. chorou, amanhã ele não vai chorar. E aí hoje ele teve dor de barriga, amanhã ele não vai ter. Hoje ele fez cocô explosivo. Hoje o dia foi quando bom a e gente amanhã pode consegue, não o cocô ser. explosivo é ótimo. Porque Pra vida, quando vai. a gente puder, quando a gente conseguir rir da gente, É isso. a vida fica melhor. E aí, acho É que é isso isso. aí. Senão a gente vai ter que se emboletar mesmo de tarja preta. Saudades. Saudade. Vamos fazer o bloco da tarja preta. Me chama! As me mães da tarja chama. preta. Gurias, eu queria saber como é que vocês acham que a gente pode resolver a maternidade de um jeito não enlouquecido. Deixa eu melhorar essa pergunta. Eu vou melhorar. Que é a seguinte. Porque tu não transmite experiência. Experiência não se transmite. A gente dá pitaco aqui, as cinco questões básicas da maternidade que vão deixar você mais feliz. Isso não existe. Não existe. Não Bah, existe e tem- nada como que tem, se né? possa fazer. Será? Será que não existe porque não existe aquilo que eu estava falando de uma preocupação da sociedade com a maternidade? Como é que vocês Mas tu acha veem que isso? tu tá dizendo de ter uma regra, de ter uma... De ter uma rede de apoio que começa aquilo que diz que numa Precisa de uma aldeia para criar uma criança. precisa uma Total. aldeia para criar uma Fato, criança. Absolutamente. Um Concordo homem e uma muito. mulher não têm condições sozinhos de criar um ser humano. Embora Não, aconteça muito. A realidade é essa. E a mulher sozinha. A uma mulher sozinha. sozinha tendo mais que de trabalhar. 50% dos Não, mas lares eu concordo brasileiros com o são que tu mães disse. solo. Exatamente. Porque se a sociedade... E aí, não é culpa, de novo, não é que é culpa dos homens. Isso é cultural. Ou seja, há muito tempo a gente tem os mesmos hábitos. Então, a gente vive e faz de novo, né? A gente acaba reproduzindo tudo isso porque a gente está há muito tempo fazendo a mesma Modelos. coisa. Porque a gente aprendeu assim. Então, quando eu era pequena, eu aprendi que eu tinha que sentar de perna fechada, então eu reproduzo assim e a gente vai indo assim. Voltando na tua pergunta, se a sociedade tivesse absolutamente preocupada com as crianças ou com as mães, tinha uma vaga para estacionar com mãe com filho pequeno na porta do mercado. Porque como é que eu faço? Eu fui sempre fui penso num isso, que eu tô evento... sempre com as gurias, levando Interessante no super. isso. Tem a vaga do mas gestante. Tu pode usar a gestante até ele fazer 1 ano e meio, tu sabe, né? Olha, eu tentei usar e não me deixaram. Ué, como que não? Pois é, eu fui num lugar, daí eu Isso aí eu penso acho que é assim, lei, não é? poxa, Só pode ter sido num shopping. ele é um chumbo, né? E vai ficar mais pesado, né? Vai. Ele tem 7 quilos hoje. E aí, como é que... Poxa, seria muito mais fácil se tivesse a vaga ali. Ou o trocador. Agora, que bom, a gente já tá tendo espaço. Eu fui fazer mais um merchan aqui. Fui no shopping, não, vou falar Iguatemi. Não fala. Fui no Iguatemi, já foi o merchan. E, cara, eles construíram um mega fraldário que tem até poltrona de amamentação. É muito Pô, legal. A poltrona de amamentação não tem em nenhum lugar, não tem no mercado. Mas e se eu precisar parar para amamentar meu filho? Não querem tanto Não, que seja você- livre demanda, que seja 6 meses exclusivo, que seja leite do peito, porque é muito bom. E onde é que eu amamento meu filho? Onde é que eu vou Não, me sentar de e pé? agora- Não, e ainda vai ter olhares. Tu vai Julgando. pegar, ou não vai sentar no banco ali do supermercado e aí vai ter gente te julgando. Claro, essa porque gente deixou o teta peito. pra Vocês fora. sabem que no meu tempo, Era a gente feio, não né? tinha esse cuidado, não tinha essa censura para o seio feminino quando amamentava. A gente tirava o seio, ficava conversando com as pessoas, mostrava o cheiro. Agora, Por não que, pode. Opa, como assim? Não, acho que agora tá voltando a poder, na verdade. Tá voltando? Não sei, eu sinto isso. Mas desde Mas tem quando- olhar jogador. Tem olhar Mas jogador, claro, claro. E, de novo, sempre o corpo da mulher, né? É o corpo da mulher assim, ó, essa mulher tá exibindo o seio, porque um homem olha para uma mulher, ele não enxerga uma mulher amamentando, ele gostaria de ele estar sendo amamentado. Ele enxerga o peito, Ele enxerga sexualmente, Sexualmente. É tudo. Não, eu não algo- eu- Coitados quando- dos se homens eu- que estão aqui. Se eu vou postar uma foto, e as mulheres, infelizmente, também fazem julgamentos assim, se eu vou postar Fazem. uma foto, eu tapo, que eu tô ali, né, com o bico do seio aparecendo, eu tapo, ou não mostro, porque eu sou uma pessoa pública, e daí tu sabe, tu não é a favor da amamentação, não, eu tô amamentando meu filho exclusivamente no peito há 5 meses, eu sou absolutamente a favor da amamentação. Porém, eu sei que vai vir esse olhar julgador. Então, enquanto a gente não tiver a sociedade inteira... Eu falo sobre a amamentação que não é um problema da mãe. Não deveria ser. Outra Deveria questão. ser um problema. Tipo assim, De ó, todo mundo. o guarda da EPTC deveria estar preocupado com isso. Tinha que ter uma vaga
para ali. O cara do mercado, Exatamente. segurança tinha que estar preocupado com isso. E não é nada contra uma a PTC. questão eu adoro a social. PTC. Eu tô dando um exemplo, assim, né? O cara do shopping tem que estar preocupado com isso. O cara do mercado tem que estar preocupado com isso. Porque se a gente parar e pensar que uma criança que amamenta no peito, se você não tá pensando do ponto de vista, assim, né, do amor, da conexão, mas pensa do ponto de vista financeiro. E nutritivo. E nutritivo. Mas eu digo financeiro porque ela vai usar menos o Sistema Único de Saúde. Então, o imposto que você paga não vai ser utilizado para tratar essa criança, porque ela vai estar mais forte, porque ela toma o leite materno, porque ela toma o leite do peito. Então, pensa sobre essa perspectiva. Boa. Cara, vai custar menos pro Brasil, do dinheiro que tu paga de imposto, se eu conseguir amamentar meu filho tranquilamente. Se eu conseguir, né, manter essa amamentação. Então, tem que ser preocupação da empresa também. Mas daí o que acontece? Daí acontece que se tu tá numa vaga pra um cargo, tu é igual a um outro cara por conta de tudo isso. Olha como a vida é, assim, traiçoeira, não é mesmo? A sociedade. Vão preferir o cara. Toda Fato, vida, Porque tu vai ter que amamentar uma criança. Tu não E tá as pessoas vão te apoiar a amamentar, mas mas isso daí... tem que mudar Durante com lei. mais de um ano, tu não tá disponível. Mais ainda, até 5 anos da criança, tu praticamente não tá disponível. Só que eles não levam em consideração que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Assim, mas E depois temos que esse nós problema, viramos né? mães, nós Mas isso viramos só muito muda mais com lei, produtivas. Muda com lei, Só porque muda com lei. quando é que, né, quando veio lei que obrigou a ter reserva de vaga para pessoas com deficiência, antes a gente não via as pessoas, né? Porque a gente excluía essas pessoas da nossa vida. Quando se obrigou a ter, aí as empresas começaram a contratar. E não é demonizar a empresa, não é isso. Muda com política pública. Aí se você tiver, por exemplo, um programa que dá desconto para a empresa no imposto, se ela tiver 10 funcionárias que amamentam, a empresa vai querer ter 10 funcionários que amamentam. E quais as e creches, hein? Não, e aí as pessoas empresas preferem... não têm também, né? Várias têm já. Tem auxílio, creche, coisa, mas eu digo assim, Não, se e você várias tem lá não dentro valorizar, também. se você não criar, é que eu sempre falo, mas não muda a cultura, muda, porque até bem pouco tempo atrás, o cinto de segurança não era usado. Exatamente. Hoje o meu carro não acelera se eu não botar o cinto. Motorista, ele não dá partida, tu pode apertar ali, ele não acelera, ele não dá partida. Então, por quê? Porque a empresa criou um sistema para o carro não acelerar. A gente tem que começar a criar coisas, porque daí você não vai ter saída. Também Mas acho. é que o carro é mais importante para a sociedade do que o teu filho. Mas o filho dela vai mudar o mundo lá na frente, as pessoas têm que E daí a saber gente disso. quer pessoas melhores, daí a gente Gabriel quer pessoas... para ser presidente do Brasil. Gabriel tá aqui, ó. Dormindo, mas tá Ô, Gabriel, absorvendo que terminou 3 teu mulheres turno. estão aqui, ó, num Mas se devaneio não muito louco. tiver... e mudança, isso é outra coisa. Mudança gera descontentamento. Quando se criou a lei do cinto de segurança, tem um Roda Viva muito Todo famoso. mundo. Os O jornalistas governo davam está pau, querendo regular a minha fico vida. pensando, se Não, criassem meu a filho. sinaleira hoje, o semáforo, as pessoas dizem assim, como assim eu vou ter que ficar parado 1 minuto esperando quem o governo pensa que é? Ai, Para que eu fique... O dá meu uma- direito de ir e vir está sendo cerceado. Cara, uma sociedade, para que ela funcione, e para que nós tenhamos, né, dignidade e todas as outras coisas, ela tem que ter regras. E as coisas vão se adequando e vão se adaptando. Você imagina que não tinha licença paternidade. O cara que falou da licença paternidade no Congresso foi ridicularizado. Tem uma reportagem do Jornal Nacional quando que fala... acabou os 20 dias lá do escola, eu fiquei... e aí a gente isso precisa é uma começar a loucura. discutir, né? Senão... Não, agora no Canadá, uma amiga minha que mora no Canadá, eu fui pra lá pra um evento, encontrei ela. Ela tem uma bebezinha de 8 meses e ela tá 1 ano de licença. minha filha, E se ela quiser diminuir a licença pra ela voltar a trabalhar, o marido daí pode ter mais. Então, se eles Vocês já podem ficar pensaram cada um 6 meses, por exemplo. Mas vocês acham que dá para Não, eu não tive nenhuma semana, né? As pessoas me perguntam isso, né? Tu tá 6 meses, tu não tá com vontade de voltar. Cara, eu exerço tanto a minha maternidade que durante esses 6 meses, tipo assim, ó, ninguém foi melhor mãe que eu, sabe? Eu botei isso na minha cabeça. Eu vou fazer como eu faço com o meu trabalho, como eu entrego como apresentadora, como comunicadora. Ali foi o meu trabalho. E ali eu entreguei, assim, ó, se tivesse o CEO ali, ele, no caso, sou eu A mesmo. Kelly é boa, mãe. Eu ia falar assim, ó, cara, essa é aqui bom. merece Ela uma vai promoção. ganhar um... De 1 a como é que é? 10. Não, como é que ela vai ganhar o... Não tem uns bônus lá, O superação. PPR. Podia, né? Podia, né? A mãe PPR. nota Não, 10. Bônus de participação eu acho que eu não maternidade. conseguiria ficar 6 meses sem sair de casa, né?
Mas eu tenho a coisa da presença e, assim, tem que ter o pêndulo, ele tem que estar, né? Então eu posso sair rapidinho e voltar, né? Quando elas tinham até um ano, eu fiz muito. Né? Mas aí é que tá, eu tinha que sair pra voltar bem. Exatamente. Então, isso é equilíbrio, né? Equilíbrio. Gurias, de 1 a 10, que notas vocês se dão como mãe? Eu vou falar o que eu assisti, que eu assisti um programa sobre isso e com a da Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, chama Bem Juntinhos, mais um merchan aqui. E a Bela Reis, que é a filha da Flávia Oliveira, ela é ótima, tem muito conteúdo. A Fernanda Lima fez exatamente essa pergunta. E ela falou, que mãe, como é que você se avalia? Ela falou, eu sou uma mãe, com sotaque, maravilhosa. E ela falou que ela se repete isso todos os dias. Às vezes ela não acha, mas ela se repete. Então eu vou copiar ela, tô falando aqui que eu sou copiando. Eu me dou 10, porque eu entrego tudo que eu tenho. São 24 horas de entrega. Essa madrugada ele levantou. Ele levantou, não levanta, né? Eu levantei. Essa madrugada ele acordou e ele estava inteiramente mijado. E aí eu pensei, vou deixar aqui, vou fingir que eu fui lá e troquei ele todinho. Troquei, aí ele vai acordar, né? Porque, enfim, tu vai tirar a roupa tava dormindo, tu acordou 5 ele graus. pra Eu vou dizer uma coisa. Todo mijado. Você imagina mijado. Não vai morrer. Não, mas aí fui lá, o inverno. 5 graus Mas fazia, eu posso Fátima, dizer uma coisa, graus, adorei o que tu falou. Acho que tu é maravilhosa, incrível. Mas às vezes a gente tem que saber a hora de pedir ajuda. Porque uma mãe maravilhosa é uma mãe que diz, se eu for trocar essa criança agora, a minha energia negativa da madrugada, que eu não tô afim de acordar, eu vou passar pra ele. Isso. Ele vai absorver e amanhã ele vai ser uma pessoa pior. Então eu tenho que saber dizer, hoje eu não vou... Ele tá mijado. Amor, eu sou uma ótima mãe, mas agora é tu que vai trocar. Então, acho que nesses momentos, tu aprender a pedir ajuda, porque a onipotência, além da exigência, a minha onipotência baixou também. Tem muita coisa pra melhorar na minha vida. Inclusive, minha equipe está aqui para dizer que eu não sei dizer qual é não. a tua nota? Eu sou uma mãe maravilhosa. Tu é mas 10, eu não, amiga, eu pelo não amor acho de que eu Deus. vou... Eu não sei se eu me dou 10. O que eu vou dizer, tá? Eu acho que... Eu sou uma mãe maravilhosa porque eu sou presente, eu sou olho no olho, eu preciso dessa coisa do olho no olho, eu preciso ter tempo pra elas, porque se elas ficarem doentes, eu vou saber antes delas ficarem doentes, eu vou largar tudo que eu estiver fazendo pra ir na emergência, pra ir na médica, pra qualquer coisa, e eu vou largar tudo pra fazer um tema, pra sei lá o quê. Elas são prioridadíssimas na minha vida, com certeza. Mas óbvio que eu tenho culpa, eu tenho coisas que às vezes eu meto o pé no acelerador e agora eu não vou, essa semana eu tô... Né? Talvez algumas mulheres podem me olhar e pensar que não, essa mãe aí é meio... Ela não corta as unhas todo dia, toda terça-feira. Amiga, ninguém sabe? Então, pra mim tá tudo ótimo. E se essas pessoas me derem nota, sei lá o quê, 6, se eu sou medíocre... O problema é delas. O problema é delas. E a minha culpa, quando vier a minha culpa, eu vou pensar, eu acho boa a culpa até, porque eu acho que a culpa, ela te faz pensar sobre as coisas, porque aquela coisa do mãe suficientemente boa, do Winnicott lá, eu acho que as pessoas interpretam bem mal aquilo ali, sinceramente. É a mãe que tu pode ser. Tá, a mãe que eu posso ser, então eu vou me eximir de culpa, vou me eximir de responsabilidade, vou fazer o que eu quiser. Eu vou, sabe? Não, pera só um pouquinho. O que a criança precisa em cada fase da vida? Eu acho que eu tô ligada nisso. Eu sou 10, sou 11. Ela é nota então, 1000. gente, Ela é assim, nota 1000, aqui só temos mães gente, nota falou, 1000 eu tô até com nessa. calor. Eu tô assim quase morrendo. Tô com 1000 roupas, hoje tá 5 gente, nós graus estamos terminando. Tu já teve um episódio em que uma criança dormiu, mamou, chorou e duas não pararam de falar. Já teve um episódio com essa energia aqui. A gente vai ter que... A próxima vez, Fátima, tu faz o seguinte. Tu, no Fala Feminina, vai ser por Gabriela e Kelly. E aí tu vai ser a nossa entrevistada. Gente, porque tu é a pessoa mais incrível que eu conheço, de verdade. Gente, assim, ó. Ela foi atropelada. E ela precisa contar as histórias de maternidade dela, que a gente não deu espaço, né? Depois eu não vim aqui pra contar minha história. Depois eu conto, gente, eu vou contar um episódio especial. Fátima Torre, maternidade por Fátima Torre. A gente faz um saia justa, várias pessoas te entrevistando. A gente, então, tá terminando aqui. Eu agradeço para as gurias terem vindo aqui. E eu queria dizer, a minha mensagem é: sejam a mãe que vocês puderem ser. E não existe nota. Eu pedi nota só para encher o saco delas. Mas assim, ó, a gente faz o que a gente pode. Eu gosto dessa frase do Winnicott. O dia que eu descobri que a mãe possível é aquela que faz tudo
o que ela Aí- quer, o que ela pode fazer. Ah, tá, sim. E isso é o possível dela. A outra vai fazer muito mais. A outra não vai conseguir nem a metade daquilo. Então, assim, mãe, seja como tu é. E muito, muito, muito relaxa. Apesar de nós, eles vivem.